Na Bradesco Esportes FM, Cidade do Esporte. Meio-dia, 6 minutos no Rio de Janeiro. Você está ligado em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Está começando o Cidade do Esporte, edição especial de sábado, aqui em 91.1. Hora de falarmos bastante do seu clube de coração, falarmos também sobre as disputas dos jogos nos campeonatos pela Europa. Além disso, tem tudo que de melhor aconteceu na semana na rádio do seu esporte. Você pode conferir em 91.1 no Rio de Janeiro, também na internet em www.bradescoesportesfm.band.ol.com.br e também pode conferir através do aplicativo Band Rádios no seu celular. Esse que é o Cidade do Esporte, edição especial de sábado. Vamos até às 2h da tarde. E vamos girar clubes de imediato para você ficar bastante informado por aqui. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1, na cidade maravilhosa. Vamos girar destaques, vamos começar com a equipe do Vasco da Gama, que joga hoje. Quem chega é Nicolas Freitas. Em torneio realizado na Flórida, o Vasco da Gama perdeu a semifinal para o Corinthians por 4-1 na última quarta-feira e hoje, às 6h15 da noite, disputa o terceiro lugar contra o River Plate da Argentina. 6h15 da noite tem o time do Vasco da Gama contra o River Plate. Outro que joga hoje é o Flamengo, Jean Dutra. O Flamengo que se prepara para jogar contra o Vila Nova em Goiânia. Partida hoje que acontece às 6h45 com transmissão aqui da Bradesco Esportes FM em 91.1. E daqui a pouquinho tem personagem também desse confronto conversando com a gente na rádio do seu esporte. Vamos girar, vamos de informações por aqui da equipe do Botafogo. Quem chega com destaque é Luca Tremonti. No Alvinegro, os ingressos para a estreia do Glorioso na Copa Libertadores da América já estão disponíveis para o público geral. Até quinta-feira, dia 19, os ingressos só foram comercializados para os sócios torcedores do Botafogo. Lembrando que o Alvinegro vai realizar amanhã um amistoso preparatório contra o Rio Branco do Espírito Santo às 5h da tarde no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Amistoso esse que pode não ter Camilo, pelo menos na equipe titular. O jogador, nas últimas atividades, tem atuado no banco de reservas, né, com a equipe reserva, muito por conta da convocação para a seleção brasileira. Seguimos para o Fluminense, na rádio do seu esporte. É hora de Rodolfo Lamas chegar com destaque por aqui. E ontem o Fluminense realizou o último jogo-treino antes da estreia oficial do clube, que acontece na próxima terça-feira contra o Criciúma em duelo pela Copa da Primeira Liga. O tricolor, jogando no CT Pedro Antônio, bateu o Madureira de virada pelo placar de 2-1. O grande destaque da atividade foi o jovem atacante Pedro, autor de 2 gols pelo Fluminense. O Pedro, joia da base do tricolor das Laranjeiras. Disputa do Campeonato Carioca. A fase seletiva, já tivemos jogo hoje de manhã. A equipe do Tigres, do Felipe e do Pedrinho, conseguiu a primeira vitória, 2-0 diante do Bom Sucesso. A Portuguesa entra em campo contra o Campus Atlético Associação às 4h30, mesmo horário de Nova Iguaçu, diante da equipe da Cabofrense. Classificação no momento traz a liderança da Portuguesa com 7 pontos, segundo Nova Iguaçu 5, terceiro Campus 5, na quarta colocação vem o Tigres, 4 pontos, quinto Cabofrense 2, mesma pontuação do último colocado, a equipe do Bom Sucesso. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Cidade do Esporte, Bradesco Esportes FM. Esse o Cidade do Esporte já viu que tem muita coisa para acontecer aqui em 91.1 no Rio de Janeiro. Você ligado na Rádio Seu Esporte. Se quiser acompanhar, hoje tem transmissão dobrada, digamos assim. Tem a transmissão através do Facebook da Bradesco Esportes FM, por onde o Rosival Silva participa, o Felipe Federico também participa, por onde também participou o Michael Oliveira há pouco tempo. E tem transmissão através do Instagram
do Jean Dutra, a galera que quiser acompanhar pelo Instagram. Qual o Instagram, Jean Dutra? Estamos no da rádio, na verdade, no da arroba rádio? Bradesco Opa! FM Rio, grande galera participando lá, mas pode acompanhar pelo meu WhatsApp também, depois a galera que quiser seguir, inclusive tem algumas postagens relacionadas aos seus clubes de coração, o meu é arroba JeanDutra19, mas estamos aqui na rádio Bradesco FM Rio, transmitindo, arroba Bradesco FM Rio, transmitindo pra toda a galera aqui, o Felipe, também o Rafael Costa Felíssimo, Rafael Isaac Arruda, toda a galera aí participando. Valeu, galera. Continue com a gente aqui na nossa transmissão através dos nossos aplicativos, da nossa interatividade também, através do 91.1. Com certeza, pra galera que não conhece nosso Facebook Bradesco Esportes FM Rio 91.1, o Twitter é @Bradesco FM Rio, pra você que quiser mandar sua mensagem por lá. Nosso WhatsApp, tá aqui na mão, aqui na mão você pode mandar o seu recadinho, vem direto pra gente aqui na Rádio Seu Esporte, 21 964 338136, 21 964 338136, você confere e manda o seu recado também pelo nosso WhatsApp, aqui na Bradesco Esportes FM, bom e velho telefone 22950046. Mas se você quiser ligar pro nosso telefone, você vai dar um trabalhão pro Jean, que vai ter que dar a volta e atender o telefone que tá lá do outro lado, né, Jean? Pode facilitar a vida da gente, né? Manda seu WhatsApp que é mais fácil, né? Com certeza. Tem a participação ali do Wesley Leal também, falando que tá show a transmissão, e através do nosso Instagram, o Felipe Brico também participando, ouvindo a rádio do Seu Esporte. 12h, 13 minutos no Rio de Janeiro, você ligadinho em 91.1 nesse que é o Cidade do Esporte, na Bradesco Esportes FM. Cidade do Esporte, Bradesco Esportes FM. Vamos todos cantar de cor. E vamos começar falando do Vasco da Gama aqui na Rádio do Seu Esporte, a equipe que entra em campo hoje, joga diante do River Plate às 6h15 e você vai ficar sabendo todo o informativo dessa partida aqui na Rádio do Seu Esporte. Quem sabe tudo do Cruz Maltino e traz as informações pra gente é o Nicolas Freitas. Fala, Nicolas! Muito bem, Juan. O Vasco da Gama segue nos Estados Unidos, mais precisamente na Flórida, onde está disputando um torneio amistoso. Esse torneio que começou no domingo passado, no dia 15, em que o time Cruz Maltino enfrentou o Barcelona de Guayaquil, reeditando a final da Copa Libertadores da América de 1998. O time do Vasco da Gama venceu por 2-1, passou para as semifinais. Nesta fase, enfrentou o Corinthians, onde perdeu por 4-1. Hoje, mais tarde, às 6h30 da noite, o Vasco vai enfrentar o River Plate da Argentina para a disputa do terceiro lugar. Após a derrota de 4-1 para o time do Corinthians na última quarta-feira, Cristóvão Borges falou a respeito do seu time, como deseja montar a equipe para a temporada de 2017. Na verdade, aqui também, da mesma forma que eu estou fazendo observações, eu também tenho que ir solidificando uma base. Então, isso vem acontecendo. Eu vou continuar fazendo isso nessa última partida, porque de todo o trabalho que a gente fez até então, já tenho uma base, tem alguns jogadores, claro, procurando observar todos, mas ao mesmo tempo disso eu tiro muitas informações para poder ir definindo equipe, sistema de jogo e escalações. A chegada do meia Wagner, apresentado na última semana, que inicialmente iria também para os Estados Unidos, caso o Vasco da Gama tivesse passado pelo Corinthians, mas como o time Cruz Maltino perdeu, Wagner ficou aqui mesmo no Rio de Janeiro, se preparando fisicamente. A indicação dele foi do Cristóvão Borges, sim, e é de se esperar que ele faça parte do time ideal na cabeça do comandante Cruz Maltino. Mas aonde exatamente o terceiro reforço do Vasco da Gama de 2017 pode se encaixar? Para você, torcedor Cruz Maltino, ouvindo aqui a Bradesco Esportes FM, a rádio do Seu Esporte, segundo Cristóvão Borges, ele deve atuar entre os 11 titulares ao lado do Nenê. Ele não disputa a posição com o meia vascaíno. O trabalho no Fluminense aproximou o Cristóvão de Wagner, por isso é justo começar a esboçar o espaço do meio-campista a partir de sua passagem pelo tricolor das Laranjeiras. Naquele momento, o jogador foi utilizado majoritariamente aberto pela direita, numa
uma linha ofensiva de 4-2-3-1. Entretanto, atuou em outras funções, dependendo da necessidade do time. E voltando a falar de Luiz Fabiano, o experiente atacante brasileiro está muito próximo de definir seu futuro e pode ser que ele não desembarque na colina histórica. Sem conseguir entrar em um acordo com os dirigentes do Tianjin Quanjian da China para rescisão contratual, o fabuloso pode ser que continue no país oriental nesta temporada. Luiz Fabiano tem interesse em retornar ao futebol brasileiro, mas uma cláusula no contrato dizia que o contrato seria renovado automaticamente até o fim de 2017, caso o time chinês conquistasse o acesso à elite do campeonato local. E foi justamente o que aconteceu. O clube chinês se sagrou campeão da segunda divisão e, de quebra, o atacante terminou como artilheiro com 23 gols. Com propostas da Ponte Preta e também do Vasco da Gama em mãos, Luiz Fabiano viajou no último final de semana para a China na tentativa de rescindir o seu contrato. Mas o atacante não quer abrir mão de receber as premiações pré-estabelecidas caso alcançasse metas, e foi isso que realmente aconteceu. Antes otimistas, as duas diretorias já começam a pensar em outras possibilidades para seus setores ofensivos. Valeu, Juan! Valeu, esse é o Vasco da Gama em destaque aqui na rádio do Seu Esporte. O fato é que o Cristóvão conhece bastante o Wagner, realmente deve ter ajudado na aquisição desse jogador. O técnico Cristóvão Borges, que afirmou que iria manter uma base durante muito tempo durante o torneio da Flórida para dar ritmo de jogo a essa equipe, mas que parece que vai fazer algumas alterações na equipe para o duelo diante do River Plate, principalmente que agora ele tem a opção, por exemplo, do Marcelo Matos, né, um atleta que ele não tinha opção nas duas primeiras partidas, inclusive sofreu diante do Corinthians por causa disso, ninguém marcava naquele meio de campo da equipe do Vasco da Gama, e vamos ver, né, o que se desenha desse Cristóvão Borges, que já entra 2017, ele já entrou ameaçado, e me parece que depois do Corinthians ele está mais ameaçado ainda, é complicado o trabalho do técnico Cristóvão Borges nesse início, né, Jean? E já chegou não muito assim, festejado pela torcida. Acontece que também ontem, em conversa com o Andrezinho disse que não quer mais atuar recuado, não quer atuar mais como um volante, como um meia mais recuado, mas o Andrezinho disse que quer atuar na mesma posição que o Nenê. Olha que complicação. Vai brigar com o Nenê? Vai brigar, disputar com o Nenê, vaga com o Nenê, no meio, jogando ali mais centralizado, aquele meio atacante indo mais pra cima, então vai disputar vaga com o Nenê, vai abrir espaço pra outra pessoa chegar ali, que deve ser o Marcelo Matos, fazendo aquele volante ali, junto com esse menino que tá na seleção agora, mais novo. O Douglas, que é muito bom jogador. Agora, acontece que fica muito complicado a vida do Cristóvão Borges pra armar esse time, porque o Andrezinho é muito bom jogador, segurava as pontas quando o Nenê tava jogando mal, muitas das vezes, já ajudava a equilibrar. Agora, disputando vaga com o Nenê, realmente deve perder espaço e deve dar uma certa dor de cabeça pro Cristóvão. Sobre a chegada do Luiz Fabiano, que também o Nicolas Freitas comentou. Que não vai chegar, né? Exatamente, sobre seria a possível chegada dele. Recebi também uma informação ontem, até algumas pessoas me apedrejando por aí, nas redes sociais, inclusive, por favor, tenha um pouquinho de paciência comigo, mas recebi essa informação. Acontece. De que o Luiz Fabiano deve cumprir esse mais um ano de contrato que ele tem na China, não deve retornar ao Vasco. Tá muito dificultoso a situação dele para rescindir esse contrato com os chineses, principalmente porque ele fez uma boa temporada, artilheiro, ganhou prêmios lá, então fica uma situação um pouco complicada nessa vinda dele pro Brasil. Parece que nem Ponte Preta e nem Vasco da Gama, mas é esperar, vamos aguardar. Talvez pudesse facilitar se o Tianjin Quanjian tivesse conseguido um outro jogador estrangeiro para a mesma posição, pudesse facilitar a situação. Já que o Luiz Fabiano, havia uma grande expectativa na China de que o Tianjin viesse com um pacotão, coisa que acabou sendo cerceada, digamos assim. Até porque subiu para a primeira divisão agora, exatamente, né? Então, a expectativa seria... E é uma equipe que queria ser maior do que o seu rival, o Tianjin Teda, que já está na primeira divisão há bastante tempo. Só que devido ao número de chineses número de estrangeiros diminuir, aí aquela situação fica mais complicado você negociar para alguém trocar uma Europa, por exemplo, pela China, para tentar melhorar o nível por lá. Luiz Fabiano foi artilheiro, deixou boa impressão, aí fica complicado. E outra coisa, é sempre muito complicado, sempre falo isso aqui, negociar com o chinês e com a galera do leste europeu é bastante complicado. A galera participando através das nossas redes sociais, o Guilherme Soares, ele fala o seguinte:
Tinha que ter a live em todos os programas. Grande maneira da gente ouvir o dia inteiro. Abraços, galera. Grande problema da live é o seguinte, além de comer bastante bateria, né, que come bastante a bateria, eu vou te contar. Além disso, depende de internet, né, que nem sempre é tão facilitada assim, mas sempre que possível a gente vai trazendo vocês ouvintes aqui para Bradesco Esportes FM. Teve mais participação, daqui a pouquinho dou uma passada por lá. Tem participação no Instagram também, exatamente, né, no Instagram da rádio, @Bradesco FM Rio. O Isaac tá perguntando aqui, o Fluminense não vai contratar mais ninguém, não? Pois é, a expectativa aí pra contratação do Tricolor, que não se movimentou muito não está se movimentando muito, né, ultimamente nesse mercado de transferências. Trouxe Sornosa e Orejuela, que foram as duas principais contratações desde o ano passado, e ficou por aí. Ficou por aí, mas eu vou te dizer, um adendo positivo nesse tipo de situação é que o Sornosa está se mostrando um bom jogador. Tem atuado muito bem. Tem feito bons treinos e jogou muito bem nos amistosos que o Fluminense fez. E é um atleta que no Equador ele foi muito bem. Os empresários dele até tiveram certa dificuldade de tentar negociá-lo com a Europa, devido tudo que envolve um pouco do peso dele. Ele não é muito magrinho, não. É um atleta que às vezes some do jogo, mas quando aparece muito bem. É um jogador que tem um certo valor, eu acredito que vai ajudar bastante o Fluminense dividindo a responsabilidade da armação com o Gustavo Scarpa. Até porque teve a saída do Cícero, que foi uma saída considerável. Exatamente. Gustavo Scarpa a gente não garante se fica até o fim do contrato, né? Até 2019. Contrato longo até. Contrato longo até. O Fluminense queria renovar até 2021, já tem até 2019. Deve ficar por aí mesmo, porque hoje mesmo, dando entrevista, o Gustavo Scarpa disse que as negociações com o Fluminense para a renovação até 2021 estão paralisadas. Então, pode pintar proposta, já que o contrato vai até 2019, ele pretende cumprir esse contrato, mas até 2019 muita coisa pode acontecer, né, Juan? É verdade, mas se há algo bom dessa situação, principalmente para você, torcedor do Fluminense, é que a galera da base, enfim, vai ter oportunidade de jogar, porque vai sobrar espaço para que eles possam atuar. Já que o Fluminense sempre revelou muito, mas muitos não são aproveitados no Fluminense, são aproveitados em outros lugares. Ó, tem participação ali, ó, tem mais o Felipe Alves no nosso Facebook, no nosso live, ele fala o seguinte, quais as chances do Botafogo na Libertadores? Rapaz, normalmente o torcedor botafoguense ele fala o seguinte, que sempre o caminho do Botafogo é o mais difícil. Tudo acontece com o Botafogo e a tendência é muito ser isso, né? O Botafogo ter um caminho difícil, apesar do Colo-Colo não ter feito um último campeonato chileno bom, né? Mas se o Botafogo, principalmente na primeira partida aqui no Rio de Janeiro, conseguir um bom resultado, levar para o Chile um bom resultado e não deixar para decidir lá, para mim consegue não só passar do Colo-Colo, mas como chegar na fase de grupos. Ele vai pegar um grupo um tanto difícil, a gente já viu o Barcelona do Equador atuar e não é uma equipe fácil de se atuar também. O Maico Oliveira tá falando que ninguém leu o comentário dele. Rapaz, já lemos uns 5 comentários seus. Tá sempre ligadinho, 91. Maico Oliveira, que inclusive disse que me adicionou no Facebook, a gente leu aqui, com certeza. Só não aceitou ainda porque não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Podia dar, né? Inclusive é uma sugestão aos desenvolvedores de live, tanto do nosso Facebook quanto do Instagram, que inclusive é a mesma pessoa, os dois são do mesmo dono, né? Botem pro live e conseguir rodar em segundo plano. Facilitar a nossa vida. Rodar em segundo plano também. No Instagram, está perguntando aqui, no nosso Instagram, @BradescoFMRio, o Guilherme Soares. É isso mesmo? Isso. Guilhermo Soares. Fluminense tem 90% de chance de cair com esse time? Olha que pergunta, rapaz. Eu acho que é muito cedo pra ser tão pessimista. Espera a bola rolar. Se tiver problemas durante o campeonato carioca, principalmente que de todas as competições que o Fluminense vai disputar, é a competição talvez mais fácil, digamos assim, ou pelo menos que facilita um pouco os grandes. Que dá pra ter um panorama. Exatamente. Se tiver dificuldade no carioca, aí é de se preocupar. Se bem que eu acho que o futebol carioca dá pra dar uma olhada no seu time, dá pra você, torcedor, até comparecer, porque a maioria dos jogos, a maioria não, quase todos os jogos são perto da localidade, de onde o torcedor mora. Exceto o jogo do Flamengo, que vai ser em Natal. Natal, exatamente. Mas a grande maioria dos jogos, digamos assim, é aqui no Rio de Janeiro, então o torcedor pode comparecer com mais frequência. Mas o campeonato estadual, não só o carioca, mas no Brasil inteiro, não tem servido nos últimos anos de panorama para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil, para a continuidade desses times.
A exemplo desse último Campeonato Brasileiro de 2016, que dos 4 times que caíram, 3 foram campeões estaduais. Não é panorama Então, de nada. Ó, o Diego Quispe, através do nosso Facebook, ele fala o seguinte: eu aprendi a falar português escutando a Bradesco Esportes FM. Não deve ser brasileiro, né? Depois, pois é. Ô, Diego, depois responde aí Um da abraço, onde que você é, se é da Argentina, sei lá, da Colômbia, tem bastante colombiano por aqui também. Através do nosso Instagram, mais uma mensagem, né, pra gente ir pro WhatsApp e voltar com o Flamengo com você mesmo, né, Jean? É, exatamente. Daqui a pouquinho tem um panorama completo do Flamengo. O Rafael Felizmino, rapaz, esse Instagram dele é complicado. Meus amigos, alguém pode me falar sobre Eduardo Vargas no Flamengo? Peraí. Daqui a pouquinho, menos de um minuto, Jean Dutra já vai falar sobre essa situação. A galera, pelo WhatsApp, tá falando que eu tô abandonando. Não, galera, vamos no WhatsApp também. Bom dia, meu nome é Cláudio, sou de São Gonçalo. Eu gostaria de saber de vocês o seguinte: esse amistoso de hoje do Flamengo, vocês acham que já seria uma prévia do que seria o ano todo ou só seria o primeiro teste mesmo? Um abraço, Cláudio de São Gonçalo, Mengão 2017. Aí a participação do torcedor de São Gonçalo. Grande abraço a galera de São Gonçalo, sempre ligados aqui na Bradesco Esportes FM. São Gonçalo, aquela área da região dos lagos também, Saquarema, Iguaba, sempre ligados na Bradesco Esportes FM. Olha, é um primeiro teste. Pra tu ter uma ideia, o técnico, o Zé Ricardo, deve utilizar inclusive o Mancoejo pela direita. Vai fazer um teste com o Mancoejo. Não é a equipe do Flamengo, muito provavelmente, que vai terminar o ano. Vai ser bastante diferente do que vai se ver diante da equipe do Vila Nova. E o próprio Vila Nova é uma outra equipe que também está em formação. Chegou o PH, que veio do futebol do exterior, mas jogou na América no último Campeonato Carioca. Chegou o Hiroshi, que também é conhecido do Rio de Janeiro, e chegou da equipe do Tupi, onde apesar do rebaixamento foi muito bem lá. Mudou o técnico, mudou tudo, né? São duas equipes que vão ter um primeiro teste para uma temporada inteira. É claro que para você tirar um parecer sobre qualquer uma das duas equipes é necessário, de repente, um mesinho, 2, vendo o campeonato estadual nas primeiras competições para tirar qualquer conclusão, né, Jean? Porque até a torcida do Flamengo espera muito também ver o Conca em breve. Aí vai ter que esperar ainda muito mais. Vai ter que esperar muito mais, então pré-temporada não dá para avaliar muitas coisas, até porque para esse jogo amistoso de hoje, o Zé Ricardo vai levar os jogadores que foram convocados para a seleção brasileira, então alguns deles vão ser poupados na maioria do tempo, então para não se lesionar, por questões óbvias, dia 24 já tem que se apresentar, joga dia 25 e já retorna para os seus clubes no dia 26. Então, por questões óbvias, esse jogo amistoso de hoje não dá para ter um panorama completo a respeito do que vai ser o ano, de quais posições que já estão com vagas fechadas, que já quem vai ser titular, quem vai ser reserva. Se já fechou o elenco, não dá pra saber nada disso ainda. Até não dá pra saber se o Vargas vem, se não, se Berrio vem ou se não. A gente tem que esperar mais um pouquinho. Até porque, vou até utilizar as palavras do Carlos Eduardo Pereira, presidente do Botafogo, em entrevista à sala de imprensa que tivemos ontem. Oportunidade de mercado é oportunidade de mercado. Pintou oportunidade de mercado, vai lá e contrata, vai lá e faz a aquisição. Ó, o Wesley Leal, ele pergunta aqui sobre o Flamengo, sobre o técnico, se não deveria ser um técnico de bagagem. Eu acho que é o grande teste pro Zé Ricardo. Se ele conseguir domar essa equipe, fazer uma boa Libertadores, né, vai mostrar que é um técnico de qualidade, como ele demonstrou principalmente no início do ano passado. Ele se perdeu um pouquinho com a volta do Maracanã. Me parece que todo o elenco do Flamengo se perdeu um pouco. Mas aí vai ser a grande chance de realmente o técnico, né, Zé Ricardo, poder provar o seu potencial. Particularmente, acredito muito no trabalho do Zé Ricardo e acho que vai ser um técnico que vai dar bons frutos ainda para a equipe do Flamengo. Acredito que ele vai, inclusive, até o final do ano. Mas o elenco tem que comprar o barulho dele, digamos assim. Jean, mais um áudio antes do Flamengo, que você já está ávido para falar do Flamengo. Vamos ouvir o torcedor. Bom dia aí, meu irmão. Aqui é o Rodrigo, segurança aqui. Trabalho na do Loren. Eu queria saber sobre o Camilo aí na seleção brasileira. O Camilo, ele é um 10, distribui jogada, mas eu vi ele voltando muito para ajudar na marcação. O que vocês acham ele na seleção principal? Boa tarde aí, Bradescaro. Tamo junto.
Tamo junto, a galera, os seguranças sempre ligadinhos aqui em 91.1, impressionante como segurança, padeiro, de manhã cedo tem a galera que já tá ligada na Bradesco Esportes FM, né, muita gente ligada em 90, porteiro também tem a galera, os porteiros sempre ligados. Os taxistas também. Muito taxista, você pega carona, tá sempre ouvindo. Um grande abraço a todos os taxistas que sempre estão levando a Bradesco Esportes FM Rio afora. Com relação a Camilo apresentou vários posicionamentos no Botafogo no ano passado. No início, quando ele começou a chamar mais atenção, às vezes ele fazia até um falso 9. Com outros jogadores fazendo as jogadas, ele aparecendo lá na área, às vezes até saindo da área para abrir espaço para o Sassá ir concluir, né? Um jogador que mais atrás também faz uma boa posição de armação da equipe, um enganche, digamos assim, faz muito bem. Com relação à seleção, tem minhas dúvidas se ele vai ser utilizado assim logo como titular. É claro que a grande chance do jogador, o técnico Tite deve colocar 11 no primeiro tempo e 11 no segundo, ou seja, vai ser utilizado. Ele tem a chance de mostrar que mesmo aos 30 anos, ele já tem 30 anos, né, Jean? Por aí, Juan, não posso te garantir agora a idade exata, mas por aí, uns 30 anos. Então, com 30 anos que ainda pode servir a seleção, que é uma idade boa, inclusive 27 anos, normalmente 27, 28, é quando o atleta já está bem maturado, já tem experiência para ser um bom jogador aonde que ele estiver, na seleção, no clube e etc. Ó, teve um que botou uma carinha de raiva ali, não gostou muito da gente não, o Jean Dutra. Acontece. Abstrai. Vamos lá, 10 horas, já estou acostumado com nossa área primeira edição. 12h, 32 minutos no Rio de Janeiro, vamos destacar a equipe do... Hora do Clube de Regatas do Flamengo. Sabe quem sabe tudo de Flamengo, Jean? Adivinha quem sabe rapaz? Tudo do rubro-negro? Jean Dutra é quem sabe de tudo do Flamengo. Tudo certo, Jean? Tudo certo sim, Juan. Grande abraço pra você, para os amigos aí ligados em 91.1. Flamengo que já se encontra em solo goiano, vai participar hoje do jogo amistoso contra o Vila Nova de Goiânia. Muita expectativa para esse amistoso, até porque vão se experimentar todos os jogadores. O Zé Ricardo vai ter o tempo para colocar os jogadores experimentados nas novas posições, os jogadores contratados. Miguel Trauco também, que é recém-jogador, que chegou recentemente ao Flamengo. Os jogadores que foram convocados para seleções devem ganhar um pouco de descanso nesse amistoso, devem participar, mas não muito, que é o caso do Alex Muralha, Diego, do lateral esquerdo Jorge e também do William Arão, sendo assim, dando mais espaço e oportunidade para outros jogadores serem vistos pelo técnico Zé Ricardo. E o Flamengo também, que já deve voltar no domingo, hoje mesmo, na verdade, hoje à noite, tem folga amanhã e já segunda-feira retorna às atividades no Ninho do Urubu. Estive lá essa semana, técnico Zé Ricardo inclusive fez treinamento com as portas fechadas, mas testou o Mancoejo ali pela direita, jogando mais aberto, chegando mais ao ataque. Deve jogar nessa posição hoje, nesse jogo amistoso. Amistoso, a gente sabe que não dá pra ser 100% claro com relação ao time que deve ser titular na temporada, mas o Zé Ricardo já vai esboçando alguma coisa a respeito disso. Os jogadores também estão com muita expectativa para mostrar serviço, para mostrar que estão ali e que querem chegar para uma boa pré-temporada e para um bom ano de 2017. Flamengo, que tem a Libertadores já aí chegando há pouco tempo, o Campeonato Carioca também já prestes a começar. Então, essa expectativa não só dos jogadores, mas também de toda a comissão técnica e diretoria. Valeu, Juan! Valeu, esse é o Flamengo em destaque aqui na Rádio Seu Esporte. O César Campelo tá perguntando de novidades de contratações no Mengão. A gente prometeu falar do Vargas, o Jean. Exatamente. Olha, o Flamengo tem buscado um jogador de ponta ali, um jogador que jogue mais aberto, que jogue mais pelos lados. Teve um amigo ouvinte que até perguntou se o Mancoejo está fazendo a posição do Dario Conca, que ele faria se o Conca voltasse de lesão, se recuperasse, e se ele jogasse aquela posição ali. Pode ser que sim, pode ser que esteja ocupando uma posição que futuramente seja do Conca. Mas é uma boa pergunta pelo seguinte, sinceramente, até o ouvinte pode ajudar, eu não lembro se o Conca no Fluminense ele fazia a ponta esquerda ou a ponta direita ali na primeira passagem dele, ou até quando chegou na equipe do Vasco da Gama, porque o Mancoejo vai fazer o contrário, ele vai fazer a ponta direita, quem vai fazer a ponta esquerda é o Everton, né, que já fazia essa função, seria mais para cortar para dentro e tentar alguma jogada. Torcedor do Fluminense, se puder me ajudar, sinceramente eu acho que ele fazia até as duas, não sei como é que vai funcionar. Ele fazia até as duas e às vezes o Fluminense jogava com um losango ali. Ele era aquele meia que ficava ali mais
entre os dois atacantes ali, mais pra dar o passe e tudo mais, naquela época do Fluminense, época áurea ali, com o Washington no ataque e tudo mais, que ele jogava ali mais próximo dos atacantes. O Dario Conca, se recuperando, ele pode fazer essa posição do Mancoejo, e o Flamengo segue nessa busca por um atacante de beiradas ali. Então, o Berrio seria essa primeira proposta que fez o Atlético Nacional, que foi negada. O Atlético Nacional não aceitou a primeira proposta do Flamengo, mas não descartou 100%, porque as pessoas que gerenciam a vida do Berrio querem vir ao Brasil, querem ter contato junto com o jogador. Querem ter certeza de pra onde estão levando o atleta. Exatamente, querem ver o dia a dia do clube, querem ver o presidente, querem ver como tá funcionando toda a estrutura do Flamengo, como está se apresentando o time do Flamengo e também pra onde o jogador deles podem vir. Agora o Flamengo vai precisar de uma paciência, de uma certa cautela aí pra tentar fazer essas contratações. Paciência essa e cautela que também já teve antes de trazer Dario Conca, que também parecia que não viria e tudo mais. Teve essa paciência, teve essa cautela. O próprio Rômulo também, e conseguiu trazer. Então, gera uma expectativa na diretoria, na torcida e também com relação ao elenco, na chegada desse jogador que fez uma excelente campanha, né, dentro da Copa Libertadores. Agora é esperar pra ver. O Vargas é uma outra opção que o Flamengo também tem pra essa beirada de campo, mas o atual Tirar da Europa não é fácil, né? Tirar da Europa não é fácil, e o atual clube dele quer que realmente ele saia já para outro time da Europa, quer que a possível venda seja para outro time da Europa, enfim, para fazer dinheiro com o atleta. Ele que está no Hoffenheim, né? Equipe que, por exemplo, o Roberto Firmino, que brilhou agora há pouco, foi pra lá. O Vinícius Cardoso, ele tá na bronca com a gente. Foi ele que botou a cara de raiva porque a gente não tá valendo as suas mensagens. Ô Vinícius, vamos fazer o seguinte, eu tô anotando todos os nomes de quem tá participando aqui na Bradesco Esportes FM pra mandar aquele abraço. Nem sempre é possível ler todas as mensagens, porque vem uma em cima da outra, aí vai sobrepondo umas às outras. Ele pergunta do Zé Ricardo, se tem chance de tirar o Márcio Araújo, ainda mais com a chegada do Rômulo. Antes de mandar um abraço pra quem já participou aqui, ó, o Augusto Agostinho, gostei, Instagram maneiro. Augusto Agostinho, o César Campelo também participou aqui na Rádio do Seu Esporte. A Constância Garcia também participou em 91.1 lá em cima. O Roberto Souza Sone também participando. Márcio Araújo, enfim, sai, Jean, ou não sai da equipe do Flamengo? Me parece que pode chegar qualquer jogador, mas é Márcio Araújo mais 10. Pois é, rapaz, o Márcio Araújo, ele faz aquele trabalho sujo, aquele trabalho que desarma a bola, que dá o carrinho, que desarma o adversário. Ele tem uma certa dificuldade quando dá a bola no pé dele e fala assim, vai meu filho, vai jogar. Aí ele erra o passe, aí ele... Não sei você, mas o Márcio Araújo me lembra como é que era o Williams no Flamengo, que até o Luxemburgo tirou ele da equipe pra aprender a dar passe. Porque ele fazia um excelente trabalho lá atrás, mas na hora que roubava a bola e tentava alguma jogada, não saía absolutamente nada. Só que acontece, Juan, os treinadores, eles gostam de uma pessoa que faz esse trabalho. Porque os demais jogadores não fazem. Um Diego não quer fazer. Não quer fazer e não tem capacidade, nem disposição física. Hoje, até por conta de um pouco da idade elevada. Pode faltar na frente. Exatamente, não vai fazer esse trabalho. Então o Márcio Araújo, os técnicos em geral gostam de um jogador com esse tipo de personalidade, um jogador que faz essa função, até porque os outros jogadores não fazem e até os outros jogadores têm um pouco mais de qualidade do que o Márcio Araújo. Então, é basicamente assim, o Márcio Araújo vai, destrói as jogadas do adversário, os outros jogadores pegam a bola com qualidade e ligam ao ataque. Exatamente o que a torcida do Flamengo contesta e não gosta é que ele tem uma certa dificuldade quando a bola tá no pé dele pra ele fazer o passe e tudo mais, pra tentar alguma coisa diferente. Exatamente. Quando vai botar o feijão com arroz, ele faz. Quando vai botar um purê ali, já dá uma complicada. O passe tem que ser de 3 metros, né? Mais que isso já complica. O torcedor participando também no nosso WhatsApp. Logo na sequência, a gente vai tentar a ligação, vamos tentar ligar para o nosso amigo lá do Vila Nova, vamos ver se a gente consegue, né? Passamos um pouquinho do horário da ligação dele, mas a gente vai tentar. Você do Instagram, daqui a pouco a gente volta por lá. Vamos ouvir o torcedor por aqui? Bom dia, Bradescada. Bruno Reis de Queimados, novamente com vocês. Na minha modesta opinião, o trabalho do Zé Ricardo foi um trabalho muito bom, consistente. E ele conseguiu fazer um trabalho que um técnico de bagagem renomado não vinha conseguindo fazer. Nosso país passa por um momento que a gente precisa de renovação, né, cara, em todas as áreas. No futebol não é diferente. Chega do mesmo, né? Vamos renovar esse país. E é até interessante haver a renovação, abrir espaço para novos nomes aparecerem
né, no cenário brasileiro tem muita gente estudiosa, muita gente que se preparou bastante, né, que merece uma chance no futebol profissional. Ó, tem um ouvinte aqui empolgado, falando que vai ser 5-0 Mengão. Tem mais participação aqui, ó. Vamos ouvir o torcedor. Fala, Juan. Boa tarde, Carildo de São Gonçalo. Juan, o que você achou Arildo desse pedido do Mancoejo pro Zé de jogar aberto pelas pontas? Você acha que ele vai conseguir dar conta do recado ou você acha que ele tem que fazer o segundo volante ali mesmo e ser eterno reserva do Ilharão? É interessante, Arildo, que o Mancoejo, quando fazia a função no Independiente, ele faz uma função que não existe no Brasil, que é o cara que fica entre os volantes e os meias, fazendo a equipe jogar, e lá na Argentina também tem aquele que fica entre o meia e o atacante. Ele fazia essa função, né? Vamos ver como é que vai se desenhar essa situação, né, com relação ao atleta. Fato é que é uma opção dele, né, que pode dar certo ou pode ser um tiro no escuro, né? É a questão de querer atuar naquela função. Assim como fez, por exemplo, o Andrezinho no Vasco da Gama, pedindo para ser meia e disputar a posição com o Nenê. Vai depender muito da vontade do atleta acima de qualquer coisa. 12h, 42 minutos no Rio de Janeiro. Ó, você pode continuar interagindo com a gente. O WhatsApp 964338136. Daqui a pouquinho a gente segue mandando as mensagens por aqui. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. 12h, 43 minutos no Rio de Janeiro. Você está ligado em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Conseguimos o contato. Vamos falar de Vila Nova e Flamengo. Está na linha com a gente para conversar Felipe Guimarães ou simplesmente PH. Você que acompanhou o Campeonato Carioca na última temporada vai lembrar desse jogador com a camisa do América. Agora, com a camisa do Vila Nova, tem um confronto diante da equipe do Flamengo. PH, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Para começar, como é que está a sua expectativa para esse jogo, né? Um confronto que, ao mesmo tempo, é de início de preparação, mas já um jogo complicado para começar essa preparação, né, o Felipe? Boa tarde a todos os ouvintes. É um jogo que qualquer jogador deseja jogar, né? Contra o Flamengo. Apesar de ser um amistoso, a gente está encarando já como dentro do campeonato, porque é um time a ser batido, jogadores de seleção, mas dá seguimento a essa pré-temporada que está sendo muito proveitosa para a gente, muito produtiva. Tenho certeza que a gente vai finalizar ela com uma boa partida contra o Flamengo. Agora, é uma chance de aparecer também para quem chegou na equipe do Vila Nova agora, né? Uma equipe em construção, assim como o Flamengo também está em semi-construção, digamos assim. Tem algumas peças novas. Como é que vocês que chegaram agora estão encarando esse confronto? Que é a chance de demonstrar por que vocês foram contratados, né, PH? Com certeza. O Vila Nova, quando eu cheguei aqui, a palavra que eles mais usavam era reconstrução, né? Mudou a presidência, poucos jogadores renovaram, por isso que é muito importante os amistosos para a gente ter uma cara, né? Que o treinador conhecer melhor a gente conhecer os próprios companheiros. O Flamengo já é um time já que tem uma base formada, entra poucas peças e as peças que entram são peças muito importantes. Mas eu tenho certeza que a gente já está conseguindo se entender dentro de campo. Fizemos um bom primeiro amistoso contra o Uberlândia e essa semana aí vai ser bem finalizada contra esse amistoso contra o Flamengo. Agora, PH, você, ano passado, teve a oportunidade de jogar o Campeonato Carioca com a camisa do América, ou seja, o Flamengo não é desconhecido de você. Isso pode ajudar, de certa forma, não só você, tem o Hiroshi também que conhece futebol carioca, né? É uma equipe que tem muitas peças conhecidas, ou seja, mais fácil de estudar, né? Como é que você vê essa situação? O Flamengo é um time conhecido não só no estado do Rio, mas no esporte nacional, né? Mas eu acho que eu e o Hiroshi, como já jogamos contra o Flamengo, sabemos a maneira dele jogar, por estar no Rio, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir passar para os companheiros as armas secretas, né? Apesar deles conseguirem ver dentro na televisão lá, eu tenho certeza que
que o treinador conhece bem o time deles, vai passar tudo pra gente antes do jogo. PH está conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, ele que é volante da equipe do Vila Nova, enfrenta hoje o Flamengo, transmissão da Bradesco Esportes FM. Ao meu lado, Jean Dutra, quer fazer uma pergunta para você também. Fala, Jean. Fala, muito boa tarde para você, PH, meu amigo em particular, já jogamos juntos na categoria de base do Avaí, na época em 2011, 2012. É um prazer estar falando com você novamente, depois de alguns anos, mas queria saber até quando vai o seu contrato com o Vila Nova. Sei que o Vila Nova também disputa a Série B esse ano, também disputa a Copa do Brasil. Até quando vai o seu vínculo com o Vila Nova, se é somente para o estadual ou vai até esses campeonatos também que duram mais tempo ao longo do ano? Boa tarde, Jean. Um grande prazer estar falando de novo com você. O meu contrato vai até dia 31 de abril. Eu consigo jogar alguns jogos o primeiro jogo da Copa do Brasil e estadual, mas o principal objetivo aqui é conquistar esse título que é tão esperado pela torcida, um jejum de 12 anos de estadual, Vila Nova sem conquistar, e é um time que só vivendo aqui dá para entender quanto a cobrança é justa, né? Porque é um time com muita tradição. Eu estou apenas 3 semanas na cidade e aonde quer que eu vá, todo mundo só fala do Vila. A torcida é bem apaixonada mesmo e merece esse título. E eu sei que fazendo um bom trabalho aqui, conquistar esse título, as coisas vão encaminhar para uma renovação para o brasileiro. PH, agora eu estive essa semana no Ninho do Urubu e encontrei um grande amigo nosso lá, que é o Rodinei, lateral direito do Flamengo. E eu queria saber como é que você vai ver esse encontro também com o Rodinei, o que você espera desse encontro com ele. Se encontrar com ele, diz que eu mandei um grande abraço, e como o mundo da bola a gente sabe que é muito pequeno, quais são as suas expectativas também com relação ao seu futuro, né? Fazendo um bom campeonato goiano, o que você pretende de 2017 para frente? O Rodinei, a gente sabe particularmente o quanto ele merece estar onde ele está, né? Sabemos a história dele e a gente consegue ver dele um exemplo de quanto o futebol é surpreendente, né? E eu conversei com ele antes, eles falam que a pré-temporada dele está muito curta, para amistoso e tal, mas a gente sabe que a qualidade dele, o entrosamento deles prevalece muito. Apesar de pouco tempo de pré-temporada, o clube grande tem uma estrutura maior e tudo mais, mas é focar nisso, é pegar essas pessoas como exemplo, essas pessoas que são tão dedicadas, que percebem que às vezes não tem nada acontecendo de melhor para o futuro, mas continuam persistindo e acabam chegando onde o Rodinei está, né? PH, você jogou o último amistoso contra o Uberlândia saindo jogando titular. Para esse amistoso contra o Flamengo, a expectativa, a gente sabe que pré-temporada a cabeça do treinador muda bastante, né? Mas para esse jogo, pelo menos de hoje, a expectativa já é titular, já está confirmado? Como é que está a sua presença nesse amistoso? O primeiro amistoso contra o Uberlândia, como eu falei, foi bem produtivo. Eu consegui fazer uma boa partida, apesar de ter sido 2 semanas só de treino, uma viagem longa até Minas, um campo grande, grama alta. Eu consegui fazer um bom jogo. O treinador, como você falou, a pré-temporada é boa para poder mexer, para tentar ver a melhor formação, conhecer todos os atletas. Ele vai fazer algumas mudanças aí, mas eu estou na expectativa aqui de retornar no campo. Agora, o PH, eu queria te perguntar o seguinte: um jogo contra o Flamengo, você tem um contrato só até o dia 31 de abril, se eu não me engano, que você falou. Traz ainda para você todos esses partidos durante esse período como finais, né? Porque você tem que mostrar que você tem qualidade ou para ficar no Vila Nova ou para que possa pintar algo novo para você. No último ano você foi muito bem nesse primeiro semestre com a camisa do América e agora está no Vila Nova, que é um patamar acima. Como é que é encarar esse tipo de situação? O jogador, ele entra em campo ao mesmo tempo tendo que mostrar o seu máximo para poder continuar, né? A minha posição é uma posição que fica mais para o time do que para a torcida, né? E eu tenho certeza que a estratégia que eu monto desde a época do América está sendo bem aproveitada, bem elogiada, e eu tenho total convicção e trabalho muito para continuar fazendo belas partidas, e isso consequentemente vai gerar essa renovação de contrato, que é o meu maior desejo. Que eu, apesar de saber que
o limite não é o Vila Nova, mas eu estou bem feliz aqui. A minha intenção é jogar essa Série B pelo Vila. E eu vou fazer meu papel dentro de campo para poder fazer essa renovação. Participando com a gente aqui na Bradesco Esportes FM em 91.1, volante do Vila Nova, PH, nós agradecemos a sua participação aqui, muito obrigado por falar com a gente, bom jogo amistoso daqui a pouco, um grande abraço também pro seu tio, o Mário, que tá com certeza escutando, ou daqui a pouco vai escutar também, um grande fenômeno, um grande abraço para ele, um amigo nosso, valeu PH. Valeu, eu que agradeço aí a participação, quero mandar um abraço aí pro meu tio, porque você sabe bem como é que é meu maior torcedor e é meu ídolo também. E eu tenho certeza que eu entro em campo pensando nele. Um grande abraço a todos. Tá aí, conversamos ao vivo aqui na Rádio do Seu Esporte Bradesco Esportes FM com o PH. Ele que vai jogar diante do Flamengo no dia de hoje. Flamengo e Vila Nova, jogão que você confere aqui na Rádio do Seu Esporte Bradesco Esportes FM. 12h52 no Rio de Janeiro, você ligadinho em 91.1. A galera segue por aqui, segue participando nossa live aqui na Bradesco Esportes FM. No Instagram, a Juliana Justen manda um beijo, parabeniza a gente pela transmissão. Porque na verdade agora o meu Instagram pessoal, né? Que agora é o seu Instagram pessoal. Você lá no @Giandutra19. Você não avisa, né? Você simplesmente começa a mudar e não avisa. Ó, através do nosso Facebook da Bradesco. O Denilson Pérez, ele participa por aqui. O César Campelo tá acompanhando desde o início, ligadinho aqui 91.1. Grande abraço, César Campelo. Ó, tem muita coisa ainda para acontecer, ó. Tem o Tite ainda, tem o Carlos Eduardo Pereira por aqui, tem entrevista interessante também na Rádio do Seu Esporte que foi ao ar durante a semana. E tô procurando o Louco Abreu, que agora está na tela. Ele louco. É louco. Esteve nos Donos da Bola, a gente vai reproduzir um pouquinho dessa entrevista também. 12h53 no Rio de Janeiro. E o hino já denuncia, é hora do glorioso, é hora do Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM. A equipe de General Severiano fazendo a sua preparação em Domingos Martins. Quem traz todas as informações do Glorioso é o Luca Tremonti. Fala, Luca! Fala, Juan. Boa tarde pra você e pra toda a galera ligada aqui no Cidade do Esporte, na Bradesco Esportes FM, em 91.1. O Botafogo tem jogo decisivo já no primeiro dia de fevereiro. O duelo é contra o Colo-Colo do Chile pela primeira fase da Copa Libertadores da América. O jogo será às 9h45 da noite no estádio Newton Santos e os ingressos já estão disponíveis para o público geral. Os preços serão entre R$20 e R$100. Lembrando que os ingressos até o dia 28 de janeiro serão comercializados pela internet no site www.guicheweb.com.br/Botafogo. Caso ainda haja disponibilidade de ingressos, esses bilhetes restantes serão vendidos nos pontos físicos a partir do dia 28 de janeiro. Os setores para a torcida do Botafogo são leste inferior e superior, com valor inteiro a R$ 80 e a meia a 40, oeste inferior e superior, com valor inteiro a R$ 100 e meia a 50, e o setor norte, com o ingresso da inteira custando R$ 40 e a meia a 20. A gratuidade para menores de 12 anos e maiores de 65 é exercida no estádio Newton Santos somente nos setores leste superior e oeste superior. E o alvinegro, que buscando facilitar a vida do seu torcedor, disponibiliza um transporte para os alvinegros. O programa estará oferecendo translado de ida e volta por R$ 25 para o estádio Newton Santos, com pontos de saída de General Severiano e Caio Martins. A saída do transporte será às 7 horas da noite e a aquisição pode ser realizada de forma exclusiva pelo site do Sou Botafogo, somente por cartão de crédito. Vale lembrar que os lugares são limitados e estarão à venda enquanto houver disponibilidade ou até às 2h40 do dia do jogo. O Botafogo, que realiza amanhã um amistoso preparatório contra o Rio Branco do Espírito Santo e que vai ajudar o Jair Ventura a definir o time que vai a campo pela estreia da Libertadores. O Camilo, por estar convocado para a seleção brasileira, não deve atuar com a equipe considerada titular. Já o meia João Paulo pode ser poupado por estar com dores musculares. Quem não deve atuar
é o zagueiro Joel Carli. Ele que ainda se recupera de uma contratura na panturrilha esquerda e iniciou o trabalho de transição em campo com o auxiliar Emílio Faro. O alvinegro que anunciou nessa semana a chegada de mais 2 atletas e que vão reforçar o ataque do Glorioso. São eles Guilherme, vindo do Grêmio, e o camaronês Joel, vindo do Cruzeiro. O clube ainda busca a contratação de um zagueiro. O nome do Paulão, do Internacional, foi especulado em General Severiano, mas o alto salário dificulta o negócio. O gerente de futebol do Botafogo, Antônio Lopes, disse que o elenco não está fechado e que pode haver mais um jogador na equipe caso o Botafogo tenha interesse. Tá falado, Juan? Tá falado, esse é o Glorioso em Destaque aqui na Rádio do Seu Esporte. Rapaz, o Joel Carli tem dado bastante problema ao Botafogo nesse início de preparação para as disputas no ano de 2017. Não tem treinado, né? Tem sentido dores frequentemente. O Botafogo tem sofrido com isso até. Não só o Joel Carli, como o João Paulo já algumas vezes ficou de fora de algumas preparações. Assim como também ficou de fora o Montijo. E agora a gente tem para esse amistoso diante da equipe do Rio Branco, muito provavelmente o Camilo ficando no banco de reservas como uma forma até de proteger o jogador que vai representar o Botafogo na disputa do amistoso Brasil e Colômbia, né? O Glorioso tentando se preparar, vai ter esse primeiro teste e a expectativa é como o técnico Jair Ventura vai armar a equipe para esse confronto. Agora, 12h57 no Rio de Janeiro. De nossa gente, a estrada dos louros, Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. É hora de passarmos mais na nossa interatividade, na participação do torcedor aqui na Bradesco Esportes FM, tanto no nosso Facebook Bradesco Esportes FM Rio 91.1, quanto no nosso WhatsApp 21964338136, galera ligada aqui, ó, o The Real Crisvi, acho que é isso. Ele fala galera, ligado aqui 91.1, César Ramalho também, o Vitor Rafael, Paulo SPD, também ligados por aqui. O Denilson Pérez, o César Campelo, ele pergunta aqui sobre o Vargas Berrio ou Kennedy, quem se encaixaria melhor na equipe do Flamengo. Acredito que o Vargas, eu gosto mais do futebol do Vargas, apesar de um atleta que muitos tinham grande expectativa e acreditam que ele não correspondeu a ela, mas é um jogador de bastante qualidade, já demonstrou isso. É interessante que os chilenos, até o torcedor pode concordar ou discordar de mim, eles têm uma peculiaridade, que na sua seleção eles conseguem fazer jogos muito interessantes, conseguem aparecer muito bem. Quando chega em clubes, acabam não tendo tanta repercussão assim, acabam não conseguindo despontar com um bom futebol, como acontece na seleção. O torcedor também participa através do nosso WhatsApp, 21964338136. Vamos ouvir aqui o torcedor. Boa tarde, Juan. Boa tarde, Bradescada. Juan, é verdade que o Marcos Guilherme vai vir para o Flamengo? Valeu, bom trabalho. Tchau. Aí o Anderson Lugão, sempre ligado aqui na Bradesco Esportes FM. Marcos Guilherme vai vir pro Flamengo, Jean Dutra? Alguma chance? Olha, essa possibilidade está um pouco distante, na verdade, né, Juan? Agora o Flamengo tem se concentrado mais na contratação de Berrio ou então do Vargas? Do Vargas, exatamente. E essa do Marcos Guilherme está um pouco distante. Seria um jogador interessante para o Flamengo, mas nada de concreto esse interesse. Tem mais participação por aqui, você pode fazer como eles, participar ou pelo nosso live na Bradesco Esportes FM, Facebook Bradesco Esportes FM Rio 91.1, ou no nosso WhatsApp 21964338136. Vamos ouvir mais. Fala galera, bom dia. Aqui é o Dr. Ribeiro de Petrópolis. Cara, o Vasco com essa chegada aí se chegar, né, o Williams, o Vasco vai estar tranquilo, cara, brigando pelas pontas, igual o Eurico disse, tá? Não precisa de muita coisa além, não. Traz só mais uns 2 caras aí, de repente o Neymar e o Messi, ou o Messi e o Soares, ou o Neymar e o Cristiano Ronaldo. Qualquer uma dessas duplas aí já vai fazer o Vasco ir pras pontas lá brigar pelo título. Valeu, galera, esse Eurico é uma brincadeira. Rapaz, também se trouxesse o Messi e o Cristiano Ronaldo para qualquer clube, eu acho que qualquer clube aqui no Brasil ia voar.
né? Meio irônico o torcedor na participação aqui na Bradesco Esportes FM, só para poder contextualizar a opinião dele, né? Que foi prometido uma coisa e na hora H não aconteceu nada do prometido. 964338136, a galera mandando um recado. Vamos ouvir o torcedor. Aqui tá falando é Bruno de Petrópolis. E essa necessidade de ter um atacante de ponta, na minha opinião, é desnecessário. Tá aí o garoto da base aí, o Vinícius Júnior, acho que é hora de dar chance pros garotos. Claro, com cautela para não queimar. Mas, pô, pra que contratar um cara que vai pedir 500, 600, 700 mil por mês, se tem um jovem da base já pronto para assumir? É verdade, você contratar um jogador para uma posição onde você tem jovens que podem exercer a função e até serem importantes, sempre tiram a vaga de alguém. Eu comentei sobre a questão do Botafogo ter contratado o Guilherme, que entre você tirar alguém lá do Sul para trazer para reforçar o seu time, não era possível que na categoria de base do Botafogo não tinha ninguém que podia fazer a função, ou pelo menos ter a chance de poder demonstrar que era uma peça que fosse importante, né? Até coloca o nome do Amilcar para ir para a função como um cara rápido, né? Ou tem o Renan Gorni, que é mais centroavante, tem o próprio Pachu, que quase jogou na partida do Botafogo final do Campeonato Brasileiro diante do Grêmio. No Flamengo tem o Paquetá, que tá com a seleção, tem o Cafu, né? Você trazer um cara para uma posição carente, dependendo da necessidade, você acaba tirando a chance desse jovem subir e mostrar potencial, né, Jean? Principalmente dessa categoria de base do Botafogo, que ultimamente vem fazendo excelentes campeonatos, né, Juan? Então, os jogadores... O Flamengo também. Então... A última geração que foi campeã ainda não foi aproveitada. Exatamente, então é aquele dilema, né? Os jogadores da base realmente ficam nessa expectativa. Até teve uma entrevista coletiva do Flamengo nessa semana com o Ronaldo, o volante Ronaldo, com o Léo Duarte e também com o goleiro Thiago. Com eles três, assim, e foi perguntado muito isso, se eles não ficam chateados ou não gera uma certa irritação. Esse ano inteiro, ano passado, pelo menos ano inteiro, eles esperaram por uma oportunidade, por uma chance. Espera e nunca chega. Espera que nunca chega. Parece que sempre estão nadando e estão morrendo na praia. Mas 2017 eles falaram, não, a gente quer esperar mais uma vez, esperar ter essa expectativa de novo, de poder jogar. A gente sabe que os clubes mais interessam em emprestar esses atletas para depois voltar. Mas acontece que o clube também vive um problema, né? Ainda que o atleta tenha o contrato, às vezes ele faz um bom campeonato em outro clube, sendo ele da categoria de base, quando ele sobe, ele faz um bom campeonato em outro clube, se destaca, e depois quando ele não se sente muito valorizado pelo clube, muitas das vezes ele não quer voltar para esse time. Exatamente. Ainda que tenha contrato, ele prefere rescindir e assinar com outro clube, já que não vai fazer, vai chover propostas para ele mesmo, então ele prefere rescindir, assinar com outro clube, onde ele possa se sentir mais valorizado. Eu acho que o atleta da categoria de base, no Brasil em si, ele precisa ser mais valorizado, essa seria a palavra. Mais valorização e principalmente mais oportunidade para poder atuar na equipe principal. Por exemplo, Igor Rabelo saiu do Botafogo, foi pro Náutico. No Náutico queriam muito que ele ficasse por lá. Ele voltou pro Botafogo. O Botafogo tá pensando em um outro zagueiro, em trazer o Paulão, de 30 e poucos anos, quando podia botar o garoto pra jogar. O próprio Emerson Santos, beleza, não quer renovar, usa ele. Usa até o final e fala, no final, não deu, você pra lá, eu pra cá. Pelo menos você aproveita alguém que você gastou muito dinheiro, tempo, e às vezes tirou a vaga de outros garotos que poderiam ser jogadores do profissional dessas equipes, né? Você tira essa vaga simplesmente para botar um outro jogador, trazer de fora e às vezes gastar muito dinheiro neles, né? Exatamente, o jogador que vem da categoria de base vem por um valor quase que de graça, né? Mas veio de um certo investimento. É todo seu. Exatamente, você investiu para aquilo ali dar certo, para aquele jogador dar certo. Então, é o resultado, é o fruto de um investimento do clube. Agora, às vezes o jogador tem qualidade, tem capacidade de fazer aquilo ali, mas o clube prefere alguém de nome, de traquejo, que nem muitas das vezes é isso tudo, às vezes não tá vivendo uma boa fase, mas por já ser um atleta mais experiente, traz. Mas isso não significa resultado. Resultado, alguns jogadores da base realmente já se encontram prontos para atuar e devem ser, na verdade, utilizados pela equipe. 1h05 no Rio de Janeiro, você ligado no Cidade do Esporte, edição especial de sábado.
A gente vai para um rápido intervalo, você que tá na live, né? A gente vai dar uma parada aqui, no finalzinho do programa a gente volta com a live na rádio do seu esporte. E você siga ligadinho aqui em 91.1. Vamos girar destaques também por aqui. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. Pensando em trocar seu carro? No Autoline você tem as melhores ofertas do mercado, consulta a tabela FIPE e o melhor de tudo, não precisa pagar nada para anunciar o seu carro. Isso mesmo, custo zero nos anúncios. Opa, peraí, não pode estar certo isso. Não precisa pagar nada para anunciar. Gente, vocês viram isso? No Autoline você anuncia de graça mesmo. Acesse autoline.com.br e baixe o aplicativo. Autoline, compra e venda sem drama. Para mais informações sobre o serviço e o prazo de gratuidade, consulte o termo de uso no site. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. 1h06 no Rio de Janeiro. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM os destaques dos clubes do Rio, os 4 grandes da cidade maravilhosa, começando com o Flamengo, Jean Dutra. Flamengo que já se encontra em solo goiano, se preparando para a partida de logo mais, jogo amistoso contra o Vila Nova, e deve poupar os jogadores que foram convocados para a seleção. Diego, William Arão e também o lateral esquerdo Jorge devem ser poupados deste jogo de hoje. Seguimos girando destaques para o Botafogo. Luca Tremonti. No Alvinegro, os ingressos para a estreia do Glorioso na Copa Libertadores da América já estão disponíveis para o público geral. Até quinta-feira, dia 19, os ingressos só foram comercializados para os sócios torcedores do Botafogo. O Glorioso, que para facilitar a vida do seu torcedor, está disponibilizando um transporte para o estádio. O pacote custa R$ 25,00 e oferece translado de ida e volta para o estádio Newton Santos, com pontos de saída de General Severiano e Caio Martins. Tá certo, esse é o Botafogo Glorioso em destaque por aqui, hora do Fluminense. Quem chega é Rodolfo Lamas. E ontem, em entrevista coletiva concedida no CT Pedro Antônio, o meia Gustavo Scarpa, agora convocado para a seleção brasileira, confidenciou que o Fluminense ainda não o buscou para uma possível renovação de contrato. O atual vínculo do jogador vai até 2019. A intenção da diretoria, pelo menos no fim do ano passado, era estender esse vínculo até pelo menos 2021. Só lembrando que o Scarpa recebeu uma sondagem do Palmeiras ainda em 2016, mas a negociação não andou. O jogador espera a renovação ainda com o Fluminense, mas como ele próprio falou, ainda não aconteceu nenhuma conversa inicial neste ano. O Vasco da Gama é o destaque de agora com Nicolas Freitas. Vasco segue em compasso de espera para anunciar de forma oficial Luiz Fabiano até o final desta semana, mas a notícia pode não ser muito boa para o time cruzmaltino. Isso porque o seu time, o Tianjin Guanjian da China, está dificultando a rescisão contratual. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Você está ouvindo Cidade do Esporte. 1h09 no Rio de Janeiro. A galera segue participando com a gente na Rádio Seu Esporte. Vamos a mais 2 áudios na sequência. A gente vai com uma entrevista especial. Louca Abreu esteve nos Donos da Bola. Você vai ouvir aqui em 91.1. Vamos ao torcedor. A opinião dele, né? Fala, rapaziada da Bradesco Esportes FM. Com certeza o melhor programa de rádio do Brasil. É até engraçado, a gente quer até falar do nosso time. Porra, mas os vascaínos estão zoando o próprio time, cara. Tá de brincadeira, hein? É verdade, mais cedo teve um vascaíno falando que o Vasco foi rebaixado da Florida Cup para a Copa Beto Carreiro, né? O próprio vascaíno falou isso mais cedo na nossa programação, e o outro falando que com esse time não dá. Os vascaínos estão pessimistas com o próprio time. Daqui a pouco tem Terra Encantada, tem Parque da Mônica, tem que ver aí as séries verdade. realizadas por parques aí. É complicado essa situação do Vasco da Gama, não tá nada fácil pro cruzmaltino, pro torcedor do Vascão. Mais uma participação por aqui. É muito complicado isso, porque aí você coloca o jovem pra jogar, ele erra, a torcida vai, e aí queima o cara. A coisa tem que ser gradativa, não dá pra já contar com o cara pra ser o atacante de lado de campo, não. O caso aí do camarada que falou do Vinícius Júnior. Beleza? Aqui é Rafael de Volta Redonda, saudações rubro-negras, tamo junto, vamos ganhar do Vila Nova hoje. Daí, de Volta Redonda. Eu não falei do Vinícius Júnior, não. Falei Paquetá, Cafu
E citei um outro, o Adrian, se não me engano. Nesse programa de meio-dia até agora não citamos nenhuma vez o nome do Vinícius Júnior. Falamos do Berrio e também falamos do Vargas, que são atacantes de beiradas e tudo mais. Mas, enfim... Mas é aquela situação. Olha, se você vai dar chance pro garoto... O Vinícius Júnior, eu acredito e aceito que ele não está no momento para subir agora. Até falo isso direto, né? Porque toda hora me pergunto desse garoto. Agora, com relação ao Adrian, já está mais do que provado, ele provou na Europa que tem qualidade. Com relação ao Cafu, tem que dar chance. Não é possível que um cara tá, sei lá, 2, 3 anos no profissional e que não tá pronto. Se não tiver pronto com 2, 3 anos no profissional, botar para jogar e não der certo, aí tudo bem. Aí já não é mais queimar. Você botar com 2 meses de profissional é uma coisa, com 2 anos é outra. Em Paquetá, Paquetá tá na seleção brasileira, titular da seleção brasileira, né? Eu acho que, independente de idade, Juan, é o que a gente costuma dizer, futebol é resultado. Sim. Então, o garoto, pela idade, ou então pelo valor financeiro, porque também tem atleta que não joga tão bem, mas o clube paga muito alto salário e tem que colocar pra jogar. Sendo que não dá resultado. Então, essa parte é ruim. Então, são assim, contrapartida, o jogador é novo, muitas das vezes é garoto, ainda é menino, mas tá dando resultado. O Vinícius Júnior na Copa São Paulo, por exemplo, deu resultado. Tem mais um ano de Copa São Paulo, mais 1 ou 2 anos de Copa São Paulo ainda, já que ele tem 16 anos. E tem contrato até 2019 com o Flamengo. Agora, o garoto deu resultado. E cada partida que ele fazia, a impressão que eu tinha é que ele tava dando murro na porta do profissional ali, pedindo vaga. Porque o garoto realmente jogou muito, merece tudo isso que estão falando dele, todo esse aparecimento dele. Inclusive, até pedir pra assessoria do Flamengo para que ele falasse aqui com a gente aqui na rádio. Mas aí é complicado. Os torcedores querem ouvir o Vinícius Júnior, porque o Vinícius Júnior é um garoto jovem. Eles travam bastante. Mas ele tá jogando muito bem. Então, em contrapartida, tem alguns atacantes que ganham muito, a salário muito alto, só que não estão rendendo muito bem. E aí tem que botar pra jogar. Então, enfim... Mas o Flamengo tá bem abastecido de atacantes, né? Outros clubes estão sofrendo muito mais que o Flamengo. Com certeza, ainda mais nesse atual momento. 1h13 no Rio de Janeiro, como prometido. Vamos de ídolo do Glorioso aqui na rádio do Seu Esporte. Louca Abreu fez aquele gol de cavadinha, esteve no Donos da Bola. Você vai ouvir um pedacinho aqui na rádio do Seu Esporte. Edilson Silva e a equipe com o Louca Abreu. Tá animado para fazer muitos gols no Campeonato Carioca? Estou animado para desfrutar do Campeonato Carioca, jogar com essa molecada que tem lá no Bangu, muito empolgada, mas feliz de estar aqui no Rio. Né? O fato de jogar no Bangu e ter uma ligação forte com o Botafogo não tem nada a ver não, né? Não, a gente tem que dividir, né? O carinho que a gente tem, o amor que a gente tem e o torcedor tem pra gente, ninguém vai esquecer, ninguém vai tirar. Mas agora a gente está focado no Bangu poder fazer um baita campeonato. Vai fazer gol no Botafogo e vai vibrar contra o Botafogo? Eu quero fazer gol em todo mundo. O artilheiro vive dessa, né? E o time está precisando também nessa arrancada, nessa mudança que está querendo fazer de reencontrar a história e a cultura do Bangu. Tem que fazer gol para poder conseguir. 113, explica por que o 113. Porque o ano que vem vai ser o aniversário do Bangu e deu a sorte que dá com o número que a gente gosta, né? 113. O Bangu se não me falha a memória, eu sou o 22º clube. Mas a sua identidade... 24º. 24º. Mas o Botafogo tem um carinho, tem uma colocação especial na sua vida, não tem? Obviamente que o que aconteceu lá foi para minha carreira, para minha vida, para minha família. Na parte esportiva, na parte sentimental, foi maravilhoso. E ainda passa o tempo e continua do mesmo jeito. Agora que eu cheguei aqui no Rio, você pega na rua a torcida do Botafogo e parece que ainda a gente estivesse lá jogando. Certo. Abreu, deixa eu te fazer uma pergunta seguinte. O 4º clube brasileiro que você atua, né? Isso. Grêmio no outro século, né? Depois você jogou no Botafogo, no Figueirense e agora no Bangu. Eu queria saber de você, que é um cigano no futebol, como o Valdir bem disse, 24º clube que você atua na sua carreira, na sua extensa carreira. Como é que você está vendo hoje essa questão que envolve principalmente os times brasileiros, e muitos aqui do Rio de Janeiro, contratar jogadores da América do Sul vindo para cá? Você acha que isso pode atrapalhar essa questão da base? Você que vê muitos talentos jogando aqui no futebol brasileiro, isso pode atrapalhar? Como é que é a tua visão sobre isso? Depende, né? Depende do projeto do clube. Eu acho que trazer jogador da América do Sul, jogador bom, faz que o moleque que da base que sube tenha um espelho para poder continuar e ter essa briga, né? A competitividade dentro da posição.
Eu vejo dessa forma, né? O garoto que vai subir tem que treinar mais, tem que conseguir ter essa brecha para mostrar ao treinador que ele está no mesmo nível. Porque tem muitas vezes que você, por querer dar a possibilidade de jogar da base, você queima ele. Coloca rápido, o garoto não dá certo, você rapidamente tira ele. Então, colocar um jogador experiente, colocar um jogador importante, estrangeiro, para poder ajudar, para poder dar suporte ao garoto, para mim pode ser muito legal. Mas tem a ver a questão da grana? O futebol brasileiro realmente está pagando mais? Você que roda aí essa América toda? Acho que o futebol brasileiro, em comparação a 2010, 2011, teve uma queda, né? Que tem que ver com o salário, por a situação mesma que o país está passando. Mas, além disso, o futebol é muito bom. O jogador, quando dão para você a possibilidade e falam para ele, tem possibilidade de ir no futebol brasileiro, a primeira coisa que você olha é o nível do futebol. Um futebol que você gosta muito, que vai para frente, que taticamente está melhorando, que os treinadores e o treinamento também estão mudando. Antigamente se treinava de um jeito, agora se treina de outro. Você joga muito, a exposição de você para o futebol mundial, todo mundo está de olho no futebol brasileiro. E além disso, ainda o salário está sendo muito bem. Ronaldo. Eu queria saber do Louco o seguinte, todo mundo diz que um jogador quando atinge 40 anos está velho. Qual é a fórmula? Tá mesmo, vai. Qual é a fórmula? Por exemplo, você já atingiu 40 anos. Os garotos vão correr para você, é isso? Não, tem algumas coisas que você precisa, né? Porque a idade é idade. Primeiro que nada, tem que ter muita conversa com o treinador. O treinador tem que saber que você não pode fazer os mesmos trabalhos que um moleque de 20, porque até você tem que manter. Já não tem que ganhar o melhor forma física. Tem que manter a força, tem que manter a qualidade, muito trabalho com a bola. Um caso centroavante, fazer muito trabalho de finalização, muita conversa com os jogadores da frente, que vão fazer a parceria com nós. E depois o treinador também saber a característica desse jogador. Eu, por exemplo, eu sou centroavante de área, me vai deixar sozinho, estou morto. Tem que ter um cara perto para poder fazer essa parceria, ter jogo por os lados, para ter cruzamento. Acho que tem muito a ver também essa situação tática para você poder, dentro do campo do jogo, ser positivo, porque muitas vezes a idade e o preconceito, né? Você começa a jogar, não dá certo porque a tática não é para você, e a primeira coisa que fala é, tá velho. Se um cara de 21, 22, começa a falar, dá tempo, tem que ir aos poucos, mas quando tem 40 não tem isso, tá velho, tira ele para fora. Então, a tática acho que também tem muito a ver com a característica do jogador, para poder você desfrutar dentro do campo do jogo. E o Romário foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com 39 anos. Né? Você pretende jogar até qual idade? Eu pretendo jogar até que o telefone continue ligando e eu me sinta com a vontade de treinar, de concentrar, de viajar, de jogar. Depois vai ser treinador? A gente faz tempo que se está preparando. Está se preparando. Levar tudo o que a gente, as avaliações que está fazendo com diferentes treinadores que tem em diferentes partes do mundo, primeiro para levar dentro do campo. E depois que a gente se aposenta, se prepara bem para poder ser treinador. Você não conseguiu voltar ao Botafogo como jogador. De repente, pode ser como treinador. Ainda não aposentei, né? Ainda continua jogando. Ah, sim, né? Não jogar. Eu acho que ele quer encerrar a carreira dele. Não, joga para fora essa bola, quer encerrar no Botafogo? Quer encerrar no Botafogo. Seria muito legal, né? Mas eu gostaria de voltar a jogar. Além de poder encerrar a carreira, poder voltar a jogar porque ainda tenho futebol. Como também eu gostaria muito de voltar ao Nacional, Rosário Central. Você joga mais do que o Sassá? Não, o Sassá joga muito, mas precisa do centroavante para ele poder pegar tudo o que o centroavante de área deixa. O que o torcedor pode esperar desse time do Bangu? Agora, o que pode esperar? Bom, porque eu estou vendo, acho que a gente tem condição de brigar, de ser competitivo, principalmente lá em Bangu. Além do calor que todo mundo fala, mas a grama mudou, um tapete. Se a gente conseguir jogar com o campo molhado, com esse calor, dar movimentação rápida à bola, acho que lá vai ser difícil para a gente perder. E os times grandes, jogando lá em Bangu, com bom gramado, vai ser complicado ganhar lá. Não, mesmo agora a gente está fazendo jogo-treino, dá para ver que passa os 20 minutos do primeiro tempo e os caras ficam com a língua desse tamanho, né? Só que a gente tem que prender a bola, movimentar rápido para que eles comecem a correr mais. Aí, Louco Abreu, ídolo do Botafogo recente, aqui falando na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM, esteve nos Donos da Bola da tela da Band também aqui em 91.1 durante a semana. Agora, no Rio de Janeiro, 1h20 na cidade maravilhosa. A galera segue interagindo através do nosso WhatsApp, mandando recado, ó.
O Thiago de Campos, de Itaguaí, ele fala o seguinte: manda um abraço para minha prima Mariana, que tá trazendo um flamenguistinha ao mundo. Mais um flamenguista no mundo. Grande abraço a Mariana e também ao Thiago de Campos, que está ligado na Rádio do Seu Esporte. Tem mais participação aqui, vamos ouvir o torcedor. Boa tarde aí, Juan. Aqui é o Rogério, taxista vascaíno da Vila da Penha. Vou te falar, hein. Se o Luiz Fabiano vier com Luiz Fabiano e Wagner, vai ficar ruim pro Menguinho, hein. Vai. Se já não ganha do Vasco, um time ruinzinho, com Luiz Fabiano e Wagner vai ficar ruim, Menguinho. Vai passar mais um ano sem ganhar da gente. Mais um ano. Detalhe, né? A gente não vai jogar naquela kitnet lá que vocês fizeram lá na ilha, né? Que aquilo ali, é brincadeira, né? Vai ter que jogar em São Janu, porque vocês não têm estádio, mas a gente tem. Abraços. Daí o vascaíno dando aquela provocada na torcida do Flamengo. Engraçado como o vascaíno fala de Flamengo e o flamenguista fala de Vasco. É uma relação de amor e, entre aspas, ódio também. Essa rivalidade entre as duas torcidas. Mais ódio do que o amor, né, Juan? Mas vamos torcer pela parte boa, né? A parte boa é sempre mais interessante. Aí o torcedor participando por aqui. Tem o final de telefone falando sobre o Vinícius Paquetá, que é assim o Vinícius Júnior no titular. O Vinícius Júnior e o Paquetá e o Viseu tem que sim que jogar, né? Falando aqui na Rádio do Seu Esporte, final de telefone 217, aqui em 91.1 na Rádio do Seu Esporte. Falando que vai ouvir outra rádio que a gente não põe os áudios. Amigo, tem muita gente participando. Na ordem a gente vai colocando, inclusive como lemos a sua mensagem agora na Rádio do Seu Esporte. Não dá para fazer só os ouvintes, né? Tem conteúdo, tem mensagem, tem participação também. Agora, 1h23, vamos falar do tricolor das Laranjeiras aqui na Rádio do Seu Esporte. Quem chega por aqui é o Rodolfo Lamas. Fala, Rodolfo! E olha, Juan, eu tô de volta aqui para falar a respeito do Fluminense, principalmente dessa convocação que o Gustavo Scarpa recebeu nessa semana. O jogador que foi convocado pelo técnico Tite na última quinta-feira para defender a seleção brasileira no amistoso da próxima quarta-feira, dia 25, no estádio Newton Santos contra a Colômbia. Amistoso esse em homenagem às vítimas do avião da Chapecoense que viajava para a Colômbia para disputar a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. O Gustavo Scarpa comentou como recebeu essa notícia da convocação para a seleção brasileira. Fiquei muito feliz, recebi várias mensagens, né, do meu pai, dos meus amigos, e é um sonho realizado, né? Então a gente acaba ficando um pouco nervoso, sentindo pressionado, mas é uma alegria tremenda. E o Scarpa falou ainda que sempre esperou por essa convocação para a seleção e que vai fazer de tudo para tentar deixar uma boa impressão para o técnico Tite. Desde sempre, né, um objetivo que eu tinha, uma meta, desde criança, era um sonho representar o país, né, na seleção principal, e quando eu recebi a notícia, é algo gratificante para mim. Meu pai, ele tá tão feliz quanto eu, e eu espero que seja a primeira de muitas, que eu não me acomode com esse bom momento que eu estou vivendo e que eu consiga aproveitar essa oportunidade. Ele também fez questão de dizer que é um jogo amistoso que tem como objetivo homenagear as vítimas do acidente da Chapecoense e tudo mais. O jogo, até como o próprio técnico Tite falou, que tinha a intenção, se fosse torcer para um resultado, que esse resultado seria um empate. Mas o Scarpa vai tentar aproveitar essa chance de jogar esse amistoso, mas obviamente respeitando o intuito desta homenagem que vai acontecer no estádio Newton Santos. É complicado, né? Porque é uma situação que a gente espera nunca mais passar, né? Mas como você disse, é a nossa primeira oportunidade que eu tenho na seleção, então eu vou encarar como um jogo normal, tentar sair com a vitória. Mas no fundo a gente sabe que o principal motivo é prestar homenagem aos familiares das vítimas do acidente. Entretanto, ele ressalta o tamanho dessa oportunidade que ele recebe e que vai aproveitar os treinamentos e também os minutos que ele tiver para jogar nessa partida contra a Colômbia para deixar uma boa impressão para o técnico Tite, para quem sabe continuar sendo convocado para a seleção brasileira.
Acho que sim, independente de ter acho que 2 dias, né, contando o treino e o jogo, eu posso deixar uma boa impressão para ele. Eu vou tentar fazer o meu melhor, fazer o que eu sempre tenho feito, jogar o meu jogo. E eu sei que, mesmo se eu tiver alguns minutos apenas, eu sei que vai ser suficiente para mostrar algo bom para ele. E eu espero que eu consiga, da melhor maneira possível, aproveitar essa oportunidade. Tá aí, portanto, a palavra do Gustavo Scarpa, atleta que foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira principal, mas ele que já havia participado vestindo a camisa da seleção amarelinha em outras oportunidades nas seleções inferiores, digamos assim, mas essa será a principal convocação do Scarpa, ainda que seja um jogo entre convocados do futebol brasileiro, mas o Scarpa é um atleta que já pode colocar no currículo. Fui convocado para a seleção brasileira principal. Não é isso, Juan? É verdade, já pode colocar no currículo e isso ajuda bastante, até numa possível transferência para a Europa, apesar dele ter um passaporte italiano. Ele tem passaporte italiano, né? Tem passaporte italiano e também na renovação de contratos também conta muito, Juan. Com certeza. Isso daí, o Fluminense que tá querendo renovar com ele, pelo menos dizendo, até 2021. E assim, o jogador fica mais valorizado para renovação de contrato com o clube atual ou a possível venda para a Europa. Com certeza, o Gustavo Scarpa, que é o ponto positivo do Fluminense nas últimas temporadas, pelo menos tem sido o cara que chama a responsabilidade no meio de campo do Tricolor. Agora, 1h27 no Rio de Janeiro. A gente vai para um rápido intervalo aqui na Rádio Seu Esporte. Depois tem mais um papo interessante aqui na Bradesco Esportes FM. Antes do intervalo, o torcedor participa por aqui na Rádio Seu Esporte. O Christian Vascaíno, Christian tava sumido, hein? Ele que sempre ouve a Bradesco Esportes FM durante a manhã. Grande Christian do Butantã, vamos à mensagem dele. Ô Juan, se você puder aí, meu camarada, mandar um salve, um feliz aniversário para minha sobrinha aí, a Pamela, ok? A Pamela aqui de São Paulo, sobrinha do Christian Vascaíno. Manda um salve para ela, que hoje é aniversário dela, e à noite eu ponho para ela ouvir. Se tiver até um vídeo aí, eu mostro para ela. Se não for te complicar aí. Valeu, Juan. Não complica, Christian Vascaíno, vai ser um prazer, grande abraço a Pamela. Ela que tá fazendo aniversário hoje, que Deus te abençoe, muitos anos de vida, né? E aprende com o seu tio, né? A sobrinha, né? E fica colada na Bradesco Esportes FM também. Grande abraço, Pamela. Feliz aniversário pra você. Grande Christian, tava meio sumido, hein, Christian? Tem que ficar ligadinho em 91.1. Ó, o X-Pirito em São Paulo. Rapaz, é esse nome mesmo? Ele tá falando aqui, ó, o seguinte... sobre Salve Bradescada Carioca, ele que tá direto de São Paulo, ligadinho aqui em 91.1. Muito obrigado pela sua audiência. Roberto Souza Sônia fala assim: o louco é tão apaixonado pelo Fogão que em um jogo oficial do Nacional ele tirou a camisa e mostrou a do Glorioso, estava por baixo. Esse é botafoguense até de alma. Eu acho que ele mais virou botafoguense depois da passagem que ele teve aqui no Rio de Janeiro. 1h29. Intervalo comercial, né? A gente tem que pagar o intervalo por aqui. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. A Bradesco Esportes FM é medalha de ouro no futebol e em todos os esportes. A Bradesco Esportes FM alcançou com as jornadas esportivas e a cobertura das Olimpíadas a sua melhor marca de 2016 no alcance máximo, com mais de 100 mil ouvintes. E em 2017 tem muito mais esportes para você e novidades. Vem aí a nova dobradinha forte do esporte. Edilson Silva e J. Santiago. Em 2017, a nova seleção brasileira do rádio. Toda reunida aqui. Aqui é o Ronaldo Castro, Mauro Santana. Aqui é o Sérgio Lobo, Cado Macri, Roberto Dinamite. Aqui Marco Aurélio Carvalho, Sérgio Américo. Aqui é o Rodrigo Campos. Aqui é o Antônio Carlos Duarte. Valdir Luiz. João Marcos Coelho, Daniel Pomeroy. Atier Leal.
Futebol e a melhor cobertura de todos os esportes. Agora é por aqui. Procurou? Achou. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, conversando agora com Rafael Santos, ele que é goleiro da equipe do Madureira para a disputa do Campeonato Carioca, inclusive que teve hoje jogo-treino diante do Fluminense. Rafael, eu queria agradecer a sua participação. Para começar, eu queria que você falasse um pouco, né, como é que está sendo essa oportunidade para você de atuar no Rio de Janeiro e ter essa chance de disputar o Campeonato Carioca. Boa tarde, eu agradeço. É um prazer falar com vocês também. Estou muito feliz, tive a passagem já nesse ano, né, que de 2016 aqui pelo Madureira, foi um campeonato muito bom para mim pessoalmente. Estou tendo uma nova oportunidade nesse ano de 2017, espero poder corresponder da melhor forma possível. Venho trabalhando muito forte nessa pré-temporada, já estou desde o dia 28 de novembro trabalhando. A expectativa é que esse campeonato comece logo e possa dar bons frutos para o Madureira e para mim também. Agora é interessante que na preparação já estão enfrentando grandes, mesmo que em jogo-treino, né? Um jogo contra o Fluminense, um teste, né, grande, já na pré-temporada, é importante para a equipe já entrar sabendo o que tem que fazer na competição? Sem dúvida. Esse foi o nosso último amistoso dessa pré-temporada. O nosso time teve uma boa consistência dentro de campo, a gente pôde trabalhar tudo que a gente vem fazendo dentro do treinamento. A gente sem dúvida tenta fazer o melhor e esse jogo de hoje mais uma vez provou que o nosso time é um time bem qualificado. Falta um pouquinho ainda daquele entrosamento, de ritmo de jogo, mas eu tenho certeza que dentro do campeonato essas coisas vão acontecer. O time titular hoje foi 0-0 o primeiro tempo, né? E o segundo tempo a gente saiu conseguindo fazer 1-0 e tomar uma virada, mas mesmo assim mostrou que o nosso grupo é um grupo muito forte, a gente vai em busca de coisas melhores nesse campeonato. Agora, se for contra o Botafogo, né, é um jogo para abrir o campeonato contra uma equipe grande já. Você falou que é indiferente, né, mas já dá para ver o tamanho da competição, né? Vocês do Madureira, enfrentar um Botafogo que está se preparando para a Libertadores, né? Como é que vocês pensam esse tipo de situação, já que ele pode tirar o pé como pode não tirar, né, o Rafael? A gente tem um confronto contra eles, né? A gente sabe que é clube de menor investimento, que é um clube que vai estar com as mesmas características de jogadores que a nossa, só que a gente tem que prevalecer na qualidade. A gente tem acompanhado todo momento a formação de todos os elencos e tudo, então eu acho que o nosso time tem muita qualidade, jogadores de calibre, então a gente tem que usar de tudo que a gente tem de melhor. Então é esperar um bom jogo, esperar que a gente possa fazer de melhor mesmo dentro do campeonato e, sem dúvida, se essa for uma partida que já tiver que começar já logo de início, se o jogo do Botafogo, claro, não vir para o dia 25, né, que ainda tem esse detalhe, mas se tiver que estrear contra o Macaé e fazer a nossa estreia contra eles, vai ser sem dúvida nenhuma um bom jogo e a gente espera poder fazer a melhor partida possível, se for contra eles ou se for contra o Botafogo, indiferente para nós. A gente está esperando que confirme, para nós vai ser bom porque eles têm muito menos tempo de preparação do que nós, né? Voltaram agora e por mais que tenha muita qualidade, eu creio que dentro dos 90 eles podem acabar sentindo isso. Mas a gente sabe que é uma grande equipe, tem grandes jogadores, estão se preparando para uma competição que sem dúvida nenhuma é a competição mais importante do ano para o Botafogo. Só que aqui também tem jogadores que estão pretendendo buscar que o Carioca para nós é a maior competição para nós do ano. Então, se eles é a Libertadores, para nós é o Carioca. A gente tem que focar 100% nisso e tentar fazer do melhor jogo. Como eu disse, independente de quem vir, a gente tem que saber que a nossa postura dentro de campo tem que ser a melhor possível para conseguir as vitórias. Agora, é interessante que você falou que o Carioca é o maior campeonato para vocês aí. Você teve a oportunidade de disputar pela Portuguesa, pelo Guarani e outros campeonatos, né? Mais experiência no Campeonato Paulista, até com o Tupi teve a chance de disputar no Brasileiro. E agora no campeonato com o Madureira. Por que optar pelo Madureira, o Rafael? Olha, eu vou te falar, eu tive a oportunidade de jogar o ano passado aqui. Graças a Deus eu tenho 27 anos, sou um cara novo ainda no futebol. Tem muita coisa para acontecer na minha carreira ainda, mas eu já tenho a oportunidade de ter rodado muitos clubes no Brasil. Então, mais o Campeonato Paulista, porque eu fui criado por uma grande equipe em São Paulo, que é o Corinthians, né?
passei 12 anos lá e depois rodei o interior de São Paulo e alguns clubes da capital de São Paulo também. Então, assim, a minha opção de ficar no Madureira hoje foi a questão que eu tive a oportunidade de renovar o meu contrato aqui o ano passado e sair por empréstimo, né, para o Tupi. Estou voltando para casa de novo, né? É um clube que eu me dei muito bem, é um clube que eu respeito ao máximo, porque eu estava vindo em situações de clubes paulistas sem receber salário, com problemas de justiça. Então, quando eu cheguei aqui, eu encontrei um clube muito bem organizado, um clube completamente estruturado. Tem problemas a ser resolvido, mas tudo que aqui é prometido é cumprido. Então, eu acho que a minha principal permanência aqui no Madureira foi essa. A intenção de eu renovar o meu contrato aqui foi essa. Que tudo que foi prometido para mim, seu Elias Duba, que é o nosso presidente, cumpriu. Então eu acho que você está num clube onde você pode trabalhar tranquilo, que você vai receber o seu salário todo mês, que você vai ter condições de trabalho. Então eu acho que você tem noção de estar trabalhando no clube da Aeronáutica aqui na Barra, que tem todas as funções de vestiário, academia, sabe, campo pra gente. Então a gente só tem que prestar muita atenção nisso. O jogador não pode só buscar dinheiro, camisa, nada. A gente tem que buscar clube que te dê, sem dúvida nenhuma, estrutura para você trabalhar. E o Madureira tem feito isso comigo. Então eu estou tranquilo, acho que o Madureira merece o meu respeito e por isso eu estou de volta. Teve a oportunidade de eu sair, mas não quis, preferi voltar para o Madureira, fazer um Carioca novamente e galgar, sem dúvida nenhuma, coisas melhores para mim. Mas hoje, no momento, eu senti que o Madureira era o clube que eu tinha que estar. É interessante isso, né? Porque o Madureira já é conhecido de um time pequeno que não faz mirabolances, mas tem aquele trabalho sempre que é bem feitinho, que é tudo certinho. Rafael, eu queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Foi um prazer bater um papo contigo, falar um pouco de Madureira, né? E para finalizar, né? Até onde esse Madureira está pensando em chegar no campeonato? Afinal, essa estrutura toda tem que ser correspondida, né, Rafael? Sem dúvida nenhuma. A gente conversa isso aqui no dia a dia. Primeiro eu agradeço, claro, em participar com vocês. Foi muito bom o bate-papo, mas a gente procura poder chegar com o Madureira quietinho, do jeito que a gente está trabalhando, mas na hora que estiver valendo os 3 pontos aí, a gente botar a nossa cara nesse campeonato. O que você disse, toda essa estrutura, tudo que o presidente tem oferecido pra gente tem que ser correspondido na hora que estiver valendo os 3 pontos. Mas a gente vai quietinho, a gente vai procurar fazer da melhor forma possível. E até onde a gente vai chegar, isso só o campeonato vai poder proporcionar pra gente. Mas pode esperar que vontade, garra desse time aqui vai ter sempre. Mas a gente vai devagarzinho, a gente vai prometendo nada não, a gente vai buscando ponto atrás de ponto aí pra conseguir. A hora que vier, aí a gente vai estar disputando, se Deus quiser, uma Taça Guanabara aí e buscando coisas melhores pra gente. Tá certo, Rafael, obrigado, hein? Eu agradeço, um abraço, viu? Tá aí, Rafael Santos, goleiro da equipe do Madureira para a disputa do Campeonato Carioca dessa temporada. Jean Dutra, dá para esperar o que desse Madureira? Tem o Fábio Braz na defesa, tem alguns nomes de experiência, mescla com garotos, mas uma equipe que, por exemplo, não deve, que paga razoavelmente bem, né? O técnico PC Guzmão, que esteve inclusive no Marítimo e acabou voltando muito por causa da situação de documentação por lá, e tem agora o Madureira pela frente, que pode chegar, até onde pode chegar essa equipe, Jean? Madureira é um time de expressão no cenário carioca, né, Juan? É um time que realmente, como você falou, um nível de investimento médio dentro dessa competição, pode surpreender como os outros times. A gente sabe que, por exemplo, o Boa Vista é um outro time que fez investimento alto para essa competição, apesar de ser um time de menor expressão, mas o Madureira, ele vem ali quietinho e tudo mais, sem muito alarde, com um treinador muito experiente, que é o PC Guzmão, treinador que já é rodado, já conhece os times, enfim. Então tem tudo para surpreender. O Rafael é um excelente goleiro também, joguei com ele no Avaí, também no ano de 2011, 2012. O Guarani foi muito bem também. O Guarani foi muito bem. E apesar do rebaixamento do Tupi no ano passado, ele também, a culpa, claro, não é só de um jogador, mas de todo o elenco, assim. Normalmente, diretoria, quando o goleiro enfim, é de time rebaixado, é um que acaba aparecendo bastante, que ele é sempre testado. Às vezes exatamente, o time perde de 3, mas se não fosse ele, era 5, 6. Danilo Fernandes, exatamente, do Internacional, rebaixado, tá na seleção. Danilo Fernandes, tivemos o caso do Gatito, exatamente, que também veio pro Botafogo, outros que também apareceram nesse tipo de situação. Então, o Madureira chega para esse Campeonato Carioca, claro,
querendo e podendo, tendo condições de surpreender dentro da competição estadual. Agora, o Real Madrid pode surpreender também, tá jogando contra o Málaga, 0-0 por enquanto. Na última partida foi surpreendido, exatamente. Assim. Mas por isso a minha pergunta. Exatamente, jogando em casa foi, rapaz, surpreendido. Teve até um amigo nosso aí que fez uma apostinha e tudo mais, perdeu um dinheiro considerável, deixou de ganhar um dinheiro considerável, porque nessa partida, claro, obviamente, o Real Madrid jogando em casa, todo mundo vai apostar na vitória do Real Madrid. Marcelo acaba de ser substituído ali, saindo, chutando o banco de reservas ali. Rapaz, a situação tá nada fácil, não. Indignado, não sei se porque é 25 minutos do primeiro tempo, parece chorando, certa deve estar lesão, machucado, alguma coisa do tipo. Mas Real Madrid, claro, é sempre favorito em qualquer lugar que estiver jogando. Jogo contra o Málaga, do atacante Penharana, um jogador de qualidade, vale a pena ficar de olho também, jogou contra o Brasil com a camisa da Venezuela. E por falar em surpresa e ser surpreendido, você sabe quem foi surpreendido na Inglaterra? Quem? Liverpool, do nosso amigo Bruno Lousada. Ô, Lousadinha, teu Liverpool aí, hein? Rapaz, 3-2 pro Swansea, que era o último colocado do campeonato, 3-2. O Roberto Firmino fez 2 golaços pro Liverpool, não adiantou. O Llorente fez 2, Sigurdsson fez o gol da vitória da equipe galesa. Perdeu jogando em casa. Jogando em casa em Anfield, todo mundo quieto, não sabendo o que aconteceu. Apenas um parêntese do futebol internacional para você que na Rádio Esporte. Vamos torcer pro meu Hull City não estar na última posição com esse resultado. Daqui a pouquinho vou dar uma olhada na classificação. 1h42 no Rio de Janeiro. O torcedor segue participando aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos de mais uma rodada de participação do torcedor? Com certeza. Vamos lá. A galera mandando mensagem 21 964 338136. Vamos ouvi-los. Boa tarde, amigos da Bradesco FM. Éder aqui do Rio, de Nova Iguaçu, tá? Sou botafoguense e gostaria de falar alguma coisa aí em relação ao Botafogo. O Botafogo está contratando muita gente, entendeu? Está precisando de um zagueiro, de um centroavante, de um jogador que joga ali onde jogava o Neilton. Agora, os dirigentes do Botafogo vão contratando, quando vê aquele montão de jogadores lá, igual veio o Jacaré, veio o Lísio, esse tal de Canalha, pelo amor de Deus, vamos acordar, gente. Vamos acordar, dirigente. Antônio Lopes, pelo amor de Deus, Botafogo não é Vasco, não. Valeu? Um abraço aí, amigo da Bradesco. Foi um prazer falar com vocês pela primeira vez, hein? Sucesso aí, parabéns aqui. Éder de Nova Iguaçu. Grande Éder de Nova Iguaçu, sinta-se à vontade de mandar mais mensagens, participar mais aqui na Rádio do Seu Esporte. O Roberto Souza Sone falando que o Málaga só faz figuração no Campeonato Espanhol. O único que bate de frente com o Real Madrid é o Atlético de Madrid. Esse ano também tem o Sevilha. O Sevilha está com um time bastante interessante, comando do Jorge Sampaoli. Com relação ao Málaga, realmente, o investimento deu uma diminuída muito grande, né, depois de quase chegar à semifinal da Champions League, perdeu pro Borussia Dortmund, gol do Felipe Santana, que hoje inclusive está na equipe do Atlético Mineiro, né? E após aquele gol ali, o Málaga também foi punido pela questão do fair play, e aí os investimentos caíram de forma absurda. Né? Tem mais participação, procurando aqui, ó, o 9820. Vamos ouvir a participação do torcedor aqui. Boa tarde, Bradescada, aqui é Augusto César de Campo Grande. Respondeu o amigo aí, Luiz Fabiano e Wagner, vocês vão jogar contra a seleção de Master do Flamengo, que é pra equivaler às idades, valeu, parceiro? E São Januário, vocês têm? Mas não tem água, parceiro, só tem luz, porque o Eurico Miranda tá parcelando as cotas da Light pra não cortarem a luz também, que a água já foi, a SEDAI não dá mole não, parceiro, tá? Fica com Deus aí, segunda divisão. O torcedor deu aquela provocada no Vasco da Gama. Lembrando a você, torcedor do Vasco, que o Vasco tem um ano inteiro para poder rebater e mostrar que o torcedor flamenguista ou qualquer outro que estava achando isso estava absolutamente errado. Mais uma participação aqui. Na sequência a gente vai falar sobre seleção sub-20 aqui na Rádio Seu Esporte. Vamos ouvir o torcedor. Fala, boa tarde. Boa tarde, Bradescado. Os vascaínos, particularmente esse camarada aí, né? Pô, tá muito feliz só em ganhar do Flamengo. Poderia ficar preocupado em ganhar um pouco mais, tentar permanecer na Série A. Mas a preocupação deles é só ganhar do Flamengo. Vai ficar despreocupado.
que esse ano o Flamengo vai ganhar tudo. O Luiz Fabiano lá de Bengala vai ficar paradão lá. Vocês vão chorar pela Série B, que vão de novo esse ano, e porque vão perder tudo de novo pro Flamengo durante mais 10 anos. Um abraço, Bradescada. Tá aí a participação do torcedor dando aquela cutucada no rival 4-3 Equador, né, no Sub-20. Exatamente. Só confirmando aqui, porque a gente vai falar agora na Rádio do Seu Esporte sobre a disputa do Sul-Americano Sub-20. Brasil em campo ontem, enfrentou a equipe do Chile, né? Me chamou bastante atenção o David Neres, que foi um dos pontos positivos da equipe do Brasil. Até teve um lance que ele cortou pra dentro, bateu, o goleiro Gonzalez defendeu, o Felipe Viseu bateu de cobertura, o goleiro pegou, a bola subiu, pegou na trave, o zagueiro deu um bicão pra fora, que foi o lance de maior perigo da equipe brasileira, mas que tem decepcionado um pouquinho, né? Ainda mais pelos nomes e pela preparação. Acredito que essa seleção decepcionou um pouco nos primeiros jogos, né? Um empate, uma vitória no sufoco, né, Jean? É, isso mesmo. As seleções também, as outras seleções também têm um pouco de qualidade, mas acontece que a equipe da Seleção Brasileira Sub-20, ela decepcionou. Tem muita qualidade individual, mas na qualidade como grupo, ela não tem se mostrado tão eficiente assim nas partidas. Acontece que agora ela perdeu a liderança, na verdade, porque o Equador ganhou da Colômbia 4-3. Ontem, jogaço, foi um jogaço. Tem um atacante na Colômbia que joga muito, que meteu o primeiro gol, esqueci o nome dele, camisa 9. E já tem, eu acho que 40 partidas, com 19 anos, já tem cerca de 40 partidas na equipe profissional, ele joga muito. E o Brasil, olha, nome pra ficar de olho, hein? Falando mais do Brasil, na partida de ontem, vacilou, porque também o gramado também não era muito bom, não ajudou muito. Na verdade, aquele gramado do Equador é horroroso. E aí, parece até uma choveu bastante e tudo mais, então não estava ajudando nada. Gramado horroroso, complicou o bom jogo do Brasil. Teve algumas oportunidades, mesmo com jogando mal, o Brasil teve mais oportunidades e mereceu o placar, pelo menos ali, por 1-0. E vale lembrar que o Chile teve um jogador expulso também durante o confronto. O Brasil jogou com um a mais desde os 30 do primeiro tempo. É muita coisa. Isso dá a maior decepção, porque um time brasileiro, entre aspas, estrelado contra o Chile, que não tinha tantas estrelas assim, né, decepcionando, não conseguindo um resultado positivo. Mas vale ressaltar esse lance que citei. A defesaça do goleiro, 2 defesaças em um lance só. Gonzalez, o goleiro, né, que fez uma partidaça, né, por parte da equipe do Chile. Agora, 1h48. Jean Dutra, vamos para o intervalo comercial. Na volta, vamos falar de Flamengo. Vamos falar mais um pouquinho de Flamengo. Vamos falar mais um pouco do Mengão aqui em 91.1, 1h48 no Rio de Janeiro. Mandar um grande abraço aqui ao meu tio Oziel, tá ligadinho, direto de Madureira, aqui na Rádio do Seu Esporte. Galera, intervalo é rápido, fique com a gente. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. Pensando em trocar seu carro? No Autoline você tem as melhores ofertas do mercado, consulta a tabela FIPE e o melhor de tudo, não precisa pagar nada para anunciar o seu carro. Isso mesmo, custo zero nos anúncios. Opa, peraí, não pode estar certo isso. Não precisa pagar nada para anunciar. Gente, vocês viram isso? No Autoline você anuncia de graça mesmo. Acesse autoline.com.br e baixe o aplicativo. Autoline, compra e venda sem drama. Para mais informações sobre o serviço e o prazo de gratuidade, consulte o termo de uso no site. A Bradesco Esportes FM é medalha de ouro no futebol e em todos os esportes. A Bradesco Esportes FM alcançou com as jornadas esportivas e a cobertura das Olimpíadas a sua melhor marca de 2016 no alcance máximo, com mais de 100 mil ouvintes. E em 2017 tem muito mais esportes para você e novidades. Vem aí a nova dobradinha forte do esporte. Edilson Silva e J. Santiago. Em 2017, a nova seleção brasileira do rádio. Toda reunida aqui. Aqui é o Ronaldo Castro, Mauro Santana. Aqui é o Sérgio Lobo, Cado Macri, Roberto Dinamite. Aqui Marco Aurélio Carvalho, Sérgio Américo. Aqui é o Rodrigo Campos. Aqui é o Antônio Carlos Duarte. Valdir Luiz. João Marcos Coelho, Daniel Pomeroy. Atier Leal.
futebol e a melhor cobertura de todos os esportes. Agora é por aqui. Procurou? Achou. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. Uma hora e 51 minutos no Rio de Janeiro, reta final do Cidade do Esporte, edição especial de sábado. Vamos falar um pouco mais de Flamengo, né, Jean Dutra? É isso mesmo, Juan. Um grande abraço pra você. E mais um jogador do Flamengo foi convocado para o amistoso entre Brasil e Colômbia, que acontece na próxima quarta-feira no estádio Newton Santos. O colombiano Cuellar foi convocado por José Peckerman, para defender as cores do seu país no jogo que irá ajudar as famílias das vítimas da tragédia envolvendo o avião da Chapecoense. Pelo Brasil, vale lembrar, quatro atletas estão na lista de Tite para o amistoso. Alex Muralha, Jorge, William Arão e Diego foram chamados pelo comandante para vestir a amarelinha. Zé Ricardo, que já havia comentado a possibilidade de perder esses atletas, que frequentemente são chamados para a seleção brasileira, além dessas novidades, que tem aí os peruanos Guerreiro e Trauco, que são convocados com frequência. Logo após esse amistoso que acontece hoje contra o Vila Nova, a delegação do Rubro Negro retornará para o Rio de Janeiro. Após o desembarque, que está previsto para o fim da noite, o Grupo Rubro Negro ganhará domingo de folga e retornará aos treinamentos no Ninho do Urubu na segunda-feira, quando iniciará a última semana de pré-temporada. Vale lembrar que na próxima quarta-feira o time irá realizar um jogo-treino contra o Serra Macaense e a estreia no Carioca acontece no dia 28 contra o Boa Vista de Joel Santana, na Arena das Dunas, em Natal, Juan. O Campeonato Carioca fora do Rio de Janeiro, sensacional. Agora, 1h52 no Rio de Janeiro, quando o Real Madrid abre o placar contra o Málaga. O nosso amigo Roberto Souza Sônia estava certo, o Málaga não dá dentro não. 1-0 o Real Madrid, gol de Sérgio Ramos, que rapaz estava batendo um bocado na defesa também. Vamos de mais clubes por aqui na Rádio Seu Esporte. O Vasco joga hoje, então o Vasco tem prioridade em 91.1. Chega agora Nicolas Freitas. Fala, Nicolas! Olha, Juan, o Marcelo Matos, meio-campista do Vasco da Gama, que operou há cerca de 4 meses, treinou normalmente e deve preencher o time que vai enfrentar o River Plate da Argentina às 6h15 da noite hoje, lá nos Estados Unidos, onde o Vasco está realizando um torneio amistoso. O Vasco que disputa o 3º lugar contra o time argentino, porque na última quarta-feira perdeu nas semifinais para o Corinthians. E no time Cruz Maltino a decepção pela derrota ficou evidente. No entanto, eles preferiram minimizar o mau resultado, principalmente placar dilatado. O Vasco perdeu por 4-1. O técnico Cristóvão Borges lamentou o fato dos cariocas não terem conseguido colocar em campo o que foi treinado para a partida diante do River Plate da Argentina, que será uma reedição da semifinal da Libertadores de 1998. Cristóvão Borges deve dar chance a alguns jogadores considerados reservas. Segundo ele, da mesma forma que faz observações, ele tem que solidificar uma base. Vai continuar fazendo isso na 3ª partida oficial do clube em 2017. Todo o trabalho tem uma base e ele vai observar todos os jogadores, mas ao mesmo tempo tirar muitas informações. Do lado do River Plate, o técnico Marcelo Galhardo também pode fazer alterações na equipe para este confronto. Os argentinos entram em campo um dia depois do Vasco e terão menos tempo de recuperação. Provável time do Vasco da Gama para esta partida deve ter Martins Silva no gol, Iago Pikachu na lateral direita, dupla de zaga formada por Jomar e Rafael Marques e Henrique na lateral esquerda. Meio de campo formado por Andrei, Bruno Galo, Matheus Vital e Andrezinho. E na frente, Ederson e Thales. Valeu, Juan! Tá certo, esse é o Vasco da Gama aqui na rádio do Seu Esporte. O Ederson ganhando oportunidades também no Cruz Maltino para o confronto diante da equipe do River Plate, né? O River Plate que também decepcionou, assim como o Vasco da Gama decepcionou agora nessa disputa do Torneio da Flórida. O torcedor segue participando nas nossas redes sociais. Reta final é aquela história, né? A gente privilegia o torcedor na rádio do Seu Esporte. Algumas mensagens aqui na Bradesco Esportes FM, o final de telefone 3003, ele fala o seguinte, ó, é o Leonardo de Caxias, bairro São Bento. Grande abraço à galera de São Bento. Ele queria saber se o Flamengo vai trazer mais algum jogador
se tem algum em vista. E ele fala que o programa é show aqui na Bradesco Esportes FM, que a gente é ótimo demais. Jean Dutra, Flamengo, só os atacantes de lado, né? Mas nenhuma posição que busca não no mercado. Ou busca se pintar alguma coisa? Não busca, Juan. Pelo menos que a gente saiba, não. Somente um atacante de lado aí nesse imbróglio entre Berrio e também entre o Vargas. Duas possibilidades que o Flamengo tenta buscar no mercado. Tem mais participação do torcedor aqui, o Constantino de Barbosa, em Minas Gerais. Tem um M na frente, depois esclarece qual o nome dessa cidade, né? M Barbosa, aqui em Minas Gerais. O Darley Miranda, ele também participando aqui em 91.1 no Rio de Janeiro. Vamos ouvir o recado dele na rádio do Seu Esporte. Boa tarde, galera da Bradesco aqui, quem fala é Darley Miranda, morador de Correio da Rocha, torcedor do Flamengo, sempre ligado. Olha, eu acho que o Vasco está montando um time muito bom para disputar o Campeonato Brasileiro da Série B de 2018, porque em 2017, com esse time aí de veteranos, ele vai cair. Um abraço. Tá aí, torcedor do Flamengo falando sobre o Vasco da Gama. Realmente tem até torcedor do Vasco que está com medo desse início de campeonato. Tem a participação aqui do nosso amigo de final de telefone 0480, que falando que ele é do Grupo Toque de Classe, pedindo um abraço, grande abraço à galera do Grupo Toque de Classe também. Jean Dutra, chegamos à reta final aqui na Bradesco Esportes FM. Vem um futebol, na verdade, o Linha de 3 aqui na rádio do Seu Esporte, né, Jean? É isso mesmo, Juan. A galera que tá ligada aqui no 91.1 pode continuar bem atenta no restante da nossa programação. Chegamos à reta final de mais um programa com muito conteúdo, muita informação. Falamos de tudo do seu clube de coração. Com certeza aqui na Bradesco Esportes FM você ficou saciado. Ainda tem muito mais, não acabou, aqui é 24 horas de esportes. Só respondendo o Lucas de Caxias para finalizar sobre a pista do Engenhão, se ela tem que ficar azul. Tem que ficar azul porque é a cor, né, da pista olímpica. Né, mas durante os jogos bota um tampão preto, um tampão preto e branco e fica com clima de Botafogo. E chegamos à reta final. Muito obrigado a você que esteve na nossa audiência. Final de telefone aqui 8776-7798-3269 na Bradesco Esportes FM. Valeu, galera! Fui! Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM.